Sejam muito bem-vindos para a semana do Personal Trainer Expert. Eu sou o professor Renato Bianchini aqui da Sítios Consultoria e é com enorme prazer que a gente traz esse evento aqui para vocês. Antes de mais nada, só para quem não me conhece, eu sou o professor Renato Bianchini, sou personal trainer e sou um dos sócios fundadores aqui da Sítios Consultoria, junto com meu amigo Vitor Mendonça, que também vai estar dando aula para vocês aqui hoje, ensinando para vocês a ciência do treinamento físico. Nós fundamos a Sítios Consultoria, que é uma empresa especializada na capacitação e no aperfeiçoamento do personal trainer e do estudante de educação física, pensando em otimizar a prescrição de treinamento através dos conceitos científicos. E você vai ver na aula de hoje como que a gente consegue aplicar isso tudo na prática. E a intenção toda de ter organizado esse evento, que é a Semana do Personal Trainer Expert, é uma só. É transformar você num Personal Trainer Expert. E o que seria isso, né? A gente tem uma definição aqui na Sítios que Personal Trainer Expert ele tem 4 características básicas, que são as seguintes. O Personal Trainer Expert ele tem a máxima otimização de resultados dos seus alunos, ou seja, ele consegue explorar o máximo da genética dos alunos deles, seja no intuito de ganho de massa muscular, perda de gordura, melhora da performance. Ele consegue também ter segurança máxima na prescrição, ou seja, ele domina completamente a área da prescrição de treinamento, ele tem segurança na hora de prescrever e na hora de lidar com os alunos também. Ele tem reconhecimento do seu trabalho, né? Isso pode ser do ponto de vista até interno, entre seus colegas, familiares e amigos, até externo, dentro da academia que ele trabalha, os alunos de lá sabem que ele é um profissional diferenciado, sabem que ele é um profissional que entrega resultado, e também a prosperidade financeira, para que ele consiga crescer, ter sucesso na profissão e viver dessa profissão que é maravilhosa, que é cheia de oportunidade para a gente e que, graças a Deus, me deu tudo que eu tenho aqui hoje. E como que eu vou te fazer chegar nesses 4 pontos? E por que eu sei que é possível você chegar nesses 4 pontos? Porque eu percorri esse caminho, né? Eu comecei entregando o máximo de resultados para os meus alunos ali, várias otimizações de treinamento que eu consegui aplicar, vários projetos, e comecei a ter segurança máxima nessa área de prescrição de treinamentos, de planejamento de treinamento. Comecei a ser reconhecido por isso, e ali você está vendo fotos de palestras e cursos que eu dei, mas o que eu mais me orgulho desse reconhecimento não foi nem das palestras que eu dei, das aulas em pós-graduação, mas foi principalmente das aulas que eu ensinava para você, que é um estudante de educação física, que é um personal trainer que está ali na prática, aplicando esse conhecimento que eu estou passando para você. E graças a Deus, me considero muito próspero nessa profissão, por fazer o que eu amo hoje, né? Tudo que eu conquistei hoje na minha vida foi através da educação física. Sou muito grato a essa profissão e, graças a Deus, tive bastante sucesso nessa área. Não sou aquele cara que vai falar aqui para vocês, sou multimilionário, quero te ensinar a ser também, mas basicamente eu consegui tudo que eu tenho na minha vida hoje graças à educação física, graças à profissão de personal trainer. E eu acho que é possível você chegar nesse patamar de otimização de resultados, segurança, reconhecimento, prosperidade, porque eu era exatamente como você, um cara que buscava muito conhecimento, né? Porque eu considero, se você está aqui nesse evento hoje comigo, você com certeza gosta de se capacitar. Você com certeza quer estar à frente do conhecimento científico. Você com certeza, no mínimo, você não quer ficar para trás entre os seus concorrentes, entre os outros personal trainers e outros estudantes de educação física. E isso a gente tem em comum, porque eu também sempre fui assim, eu sempre gostei de fazer curso, palestra, eu era um verdadeiro viciado em fazer curso, né? Porque qualquer oportunidade, podia ser curso gratuito, podia ser curso pago, eu estava dentro, eu queria me capacitar, eu queria me aprimorar. Porque o meu raciocínio naquela época, né, quando eu estava na faculdade, era muito simples. O meu raciocínio era assim, se eu me matricular num curso, investir ali uma certa quantia, aprender alguma coisa que poucos profissionais sabem, me diferenciar e algum aluno me contratar por causa disso, eu já retornei todo esse investimento, né? Basicamente, é um ciclo que eu vou ter ali e faz todo sentido, né? Você se capacita, você aprende algo diferente e depois isso retorna para você em algum momento. E dito e feito, né? Toda essa parte de se inscrever num curso, investir em alguma coisa e depois retornar, aconteceu comigo. Tanto que eu cheguei a fazer um curso que custou R$ 2.500, porque na época para mim isso era muito caro, cara. Para mim fazer uma capacitação assim de R$ 2.500 não foi fácil. Tive que convencer meu pai a poder pagar essa capacitação para mim e falar assim, cara, eu tenho certeza que você vai reverter. E foi dito e feito. Na época era uma capacitação
focada muito na avaliação postural e como que a gente utilizava isso para identificar possíveis lesões que iriam ocorrer com aquele aluno, ou como que a gente usava isso até para tratar das lesões e das dores que os nossos alunos tinham, né? Inclusive esse curso hoje ele é até proibido ser ministrado para personal trainer. Na época ele foi ministrado por um fisioterapeuta junto com um personal trainer que também era fundador da empresa que fazia esses cursos, e hoje em dia o CREFITO, né, que é o Conselho Regional de Fisioterapia, ele proibiu esse curso para ser ministrado para a gente. Era um curso riquíssimo de informação, mas por envolver muita manipulação da fisioterapia, eles acabaram proibindo, né? Mas basicamente me inscrevi nesse curso que custou R$ 2.500 na época, que, pô, para mim era um dinheiro que era um estagiário de academia, era um ano de trabalho, né? E aí eu aprendia algumas técnicas lá de prescrição de treinamento para reduzir dores na articulação, e foi quando eu me formei e comecei a trabalhar que esse dinheiro retornou para mim. Que aí quando eu conheci uma pessoa que malhava na academia do meu condomínio, e ela basicamente ela tinha hérnia cervical, tinha muita restrição e muita dor. Para você ter ideia, tinha dias que ela chegava na academia, ela não fazia praticamente nada. Ela sentava na bike e pedalava um pouquinho devagar, era o máximo que ela conseguia fazer de tanta dor que ela sentia, né? E ao conversar com ela, perguntar um pouco sobre o histórico dela, ela sentiu muita confiança em mim e resolveu me contratar, né? E esse dinheiro retornou muito para mim porque ela trabalhou comigo durante 9 meses. Então para pensar aqui, eu investi R$ 2.500, mas no final eu ganhei 5.400, né? Basicamente eu retornei todo aquele investimento que eu fiz, né? Então esse era o meu raciocínio. Então eu fiz uma pancada de curso que você possa imaginar aí. Qualquer curso que tinha, eu estava dentro. Só que toda essa ênfase de curso que eu fiz me gerou algumas frustrações. E eu não sei se você passou por isso também, eu acredito que sim, mas eu queria que você dissesse isso para mim depois, né? Você também se sentiu frustrado no seguinte: basicamente, quando eu fiz a minha aula de musculação na faculdade, eu percebi que o conhecimento que era passado lá era extremamente teórico, né? A gente chegava lá, aprendia sobre filamentos de actina miosina, composição do músculo, vamos ver cada etapa da contração muscular e beleza, cara, eu acho assim, 100% você aprender a bioquímica, a fisiologia do treinamento, eu super concordo com isso, mas não passava disso, ficava só nisso. Na hora de entender periodização, quantas séries eu tenho que prescrever, qual é o método de treinamento que eu devo utilizar em cada etapa, a gente não aprendia isso, era só essa parte teórica. Então o que eu fiz? Fiz o que eu mais gostava de fazer, fui fazer cursos fora da faculdade, né? Então aqui na cidade tinha vários, eu moro em Juiz de Fora, né? Aqui na minha cidade tem vários cursos, quase todo final de semana tinha um curso diferente para a área da educação física, né? E eu fui lá e fiz um curso de musculação. Nesse curso de musculação que eu fiz foi um pouquinho diferente, tá? Teve um pouquinho mais de conhecimento prático, mas ficou naquilo, né? Tipos de contração, tipos de alavanca, composição do músculo também, teve classificação do músculo entre esquelético, estriado, músculo liso, músculo cardíaco, tudo isso a gente aprendia nesses cursos. E aí chegava na hora, pô, vamos lá, quero aprender a periodizar um treinamento. Eu não aprendia, não tinha como, tá? Eles não ensinavam isso nesses cursos também. E o pior de tudo, na minha concepção, foi nos cursos em que eu fazia e depois ia em outro curso e percebi o seguinte: a tamanha ambiguidade que existe no conhecimento da educação física atualmente. Basicamente, você ia no curso falando que monoarticular não podia ser feito. No outro, você ouvia falar o professor falando que deveria ser feito. Alguns cursos você falava que o aeróbio devia ser feito antes. Outros cursos falavam para o aeróbio ser feito depois da musculação. Alguns falavam para nem fazer treinamento aeróbio nenhum, né? Alguns falavam que o treino devia ser curto. Outros falavam que o treino devia ser longo. E todos esses, eu não estou falando nem de quem não usava ciência para se embasar. Uns falavam assim, pô, faz treino curto, porque se você aumentar muito a taxa de cortisol, você vai acabar catabolizando o músculo. E o outro falava assim, não importa o cortisol, porque você precisa fazer um volume de treino forte para você conseguir desenvolver a musculatura. E ambos faziam sentido e ambos tinham certa validação científica. E eu falei isso entre aspas porque eu vou te explicar por que isso está entre aspas, tá? Mas basicamente eu sentia muita ambiguidade. Isso me deixou extremamente frustrado dentro da profissão, porque eu falava assim, cara, eu tô fazendo um monte de curso aqui, tô me capacitando, e no final eu não tô tendo certeza de certas coisas. Eu não tô tendo certeza de quantas séries eu deveria prescrever para os meus alunos, né? Eu não tô tendo certeza de quais exercícios eu devo prescrever para os meus alunos. E agora, hoje em dia, eu já entendo por que isso acontece, tá? Eu entendo por que os cursos são tão teóricos e por que tem essa ambiguidade. E eu quero explicar isso para você logo de cara, para você entender, e para você entender por que o que eu vou te ensinar hoje aqui é bem diferente do convencional, tá? Porque você pode até estranhar, mas basicamente
eu consegui perceber, depois de muitos anos ali estudando a fundo essa ciência do treinamento físico, que é comum a gente ver esse conhecimento teórico dentro da educação física por causa do ciclo do professor universitário. Para pensar que aqueles caras que deram aula pra gente na faculdade, né, os professores universitários, que eu sou grato pelo conhecimento que eles me passaram, né, nunca que eu vou falar que foi um conhecimento inútil, que não serviu para nada, mas era um conhecimento extremamente teórico e tem uma justificativa para ele ser extremamente teórico. Para pensar comigo, um professor universitário, ele vai se formar na faculdade, logo depois ele vai engatar no mestrado dele, porque basicamente ele percebeu ali durante a faculdade que ele gostava de pesquisa científica, que ele gostava de ler e escrever artigos, então ele encara o mestrado, logo depois segue a carreira acadêmica. Depois ele vai lá e faz o doutorado dele. E em seguida, depois de fazer um doutorado, ele vira um professor universitário, né? Então perceba que em nenhuma dessas etapas que um professor universitário percorre, ele necessariamente precisa aprender a desenvolver treinos que geram máximo de resultado. Perceba por quê. Ele nunca dependeu disso na profissão dele. Ele nunca dependeu para ter o sustento dele dentro da profissão de professor, ele nunca dependeu de ser reconhecido na profissão como personal trainer, entregar resultados. Até tudo bem, tem professores que são donos de academia, que são personal trainers também, que atuam na profissão, mas a maioria deles não depende disso para sobreviver dentro da educação física. Então é normal de que eles não tenham desenvolvido esse conhecimento da parte prática, deles lerem artigos científicos e não conseguirem linkar isso na prática do profissional. É super normal, né? E como é que eu descobri tudo isso, né, que eu estou falando para vocês? Logo depois de ter essa fase de frustrações com a profissão, eu embarrei num grupo lá de pesquisa em ciclismo, lá na faculdade, né? Basicamente era um professor que estava no mestrado e ele estava fazendo esse grupo de ciclismo para quem gostava de pesquisa científica, enfim. E por incrível que pareça, a minha maior herança desse grupo de ciclismo não foi o conhecimento que eu desenvolvi na área do ciclismo, mas foi o conhecimento em artigos científicos. Basicamente, lá eu aprendi o poder do artigo científico e como que isso impacta diretamente no nosso contexto profissional. Para pensar aqui comigo, eu vou te contar uma história rápida aqui de por que artigo científico é tão importante, né? É uma historinha rápida que eu sempre conto para te ensinar e para explicar para as pessoas por que da importância de falar de estudo científico. Você vai ver nessa aula aqui, a gente falando muito sobre estudo científico, muita coisa mesmo. Mas por que a gente fala de estudo científico? Por que a gente não está falando só da prática profissional? Por que a gente sempre tem um estudo para embasar? Imagina que esse aqui é o João, e o João ele quer saber se fazer drop set vai ajudar ele a ganhar mais massa muscular ou não. Aí ele vai pensar assim, vou começar a fazer o drop set agora. E se eu tiver mais resultado, é sinal que o drop set gera muito resultado. Só que o que o João deixou de levar em consideração? Que o drop set é apenas uma das coisas que influenciam o resultado de hipertrofia dele. Ao longo do dia dele, vão ter inúmeras outras coisas que influenciam no resultado de hipertrofia, como a seleção de exercícios, o número de séries, o intervalo de descanso, se ele vai fazer uma série de bíceps, 2, 3, 4 séries de bíceps, enfim. Tudo que ele faz no treinamento dele influencia na hipertrofia, não é só o drop set. Fora isso, tem até a questão da alimentação dele. Então ele está assim, numa fase da vida dele, e depois disso ele está entrando numa outra fase, vamos supor, que ele vai fazer drop set. Só que tudo na vida dele pode ter mudado de uma fase para outra. Ele pode estar mais atarefado de trabalho, dormindo pior e treinando pior. Ele pode estar numa fase que ele está se alimentando pior. Então não tem como ele dizer que o drop set é o que vai gerar um máximo de resultado. Ele não consegue controlar só o drop set na vida dele. Mudei isso e vou ter resultado. Então como é que ele sabe? Como é que a gente consegue descobrir se o drop set vale a pena fazer ou não? Como que a gente descobre isso? A gente tem que montar um estudo, né? Essa é a única forma de fazer. Que a gente vai pegar lá várias pessoas com a característica bem parecida com a do João e vai colocar elas para fazer o drop set. E vai colocar um outro número igual de pessoas que tenha umas características bem semelhantes em termos de nível de treinamento, idade, né, condição física, composição corporal, tudo bem parecido, e vai colocar um grupo para fazer drop set e outro grupo para não fazer drop set. Depois de um certo período de tempo, que tem que ser um período de treino longo, não pode ser 2, 3 semanas, tem que ser 4, 8, 12 de preferência, né, ele vai ter alguns resultados em mãos. Então ele vai conseguir ver o resultado que todo mundo que fez drop set teve e o resultado que quem não fez drop set teve. E aí ele consegue fazer uma manipulação estatística para ter um resultado em mãos, né? Será que agora já está pronto para ter um estudo científico? Não, porque basicamente ele precisa publicar numa revista científica para que outros pesquisadores
critiquem esse estudo, né, e digam assim, ó, eu acho que você falhou aqui, na hora de você considerar esse drop set, você fez ele de maneira errada. E aí esse estudo fica um pouco invalidado, ou então para eles dizerem assim, ó, beleza, você fez tudo que tinha que ser feito, esse estudo está perfeito, você pode validar a sua hipótese do drop set, gerar mais ganho de massa muscular. Então perceba que o estudo científico, ele passa todas essas etapas que eu falei para vocês, vários pesquisadores do mundo inteiro estão fazendo para responderem as nossas maiores perguntas do treinamento físico, como número de séries, número de repetições, como periodizar o treinamento, qual que é o melhor tipo de periodização, tudo isso tem várias pessoas, né? E eu sei que dá para dar essa sensação assim, pô, é muito difícil fazer um estudo científico para saber se uma coisa funciona ou não, né? Mas é por isso que a gente está aqui, é por isso que existem empresas como a Sítios que ensinam para vocês a ciência do treinamento físico já aplicada na prática. E só por curiosidade, né, existe um estudo já que comprovou que o drop set, ele não vai aumentar a hipertrofia muscular diretamente, porque todo mundo, quando eu conto essa história, todo mundo, mas e o drop set, Renato? Conta pra gente aí a conclusão dessa história. Basicamente já tem esse estudo aí do Brad Schoenfeld que mostrou que o drop set ele é até eficiente no ganho de massa muscular. Porém, não diretamente. Só o drop set em si, ele não vai otimizar a hipertrofia muscular, a técnica em si. Mas o fato de usar essa técnica pode ser uma estratégia de aumento de volume de treinamento, ou seja, você fazer mais treinamento e isso fazer você ganhar mais hipertrofia no longo prazo. Basicamente é isso que a gente tem de evidência no drop set. Mas, fechando esse parênteses, o estudo científico, na minha opinião, é o poder que a gente tem hoje, né? É o que a gente pode utilizar na nossa prática para tomar as melhores decisões com os nossos alunos. Senão a gente faria um monte de teste e erro, sem nunca saber se aquilo que a gente está fazendo está funcionando ou não. Então a gente precisa dominar todos esses estudos científicos para conseguir corroborar. E eu decidi fazer isso, cara. Eu falo assim, eu agora não procuro mais curso. Agora eu vou procurar as minhas respostas nos estudos científicos. Já que eu aprendi a ler um estudo científico, já que eu aprendi a desenvolver esse raciocínio lógico do estudo científico, eu vou procurar as respostas lá, né? E você agora vai aprender uma coisa que não sei se você já sabia, né? Poucos profissionais sabem disso. E foi lá no grupo de pesquisa de ciclismo que eu aprendi a decifrar um artigo científico. Não basta você ler o resumo dele e colocar lá a resposta. Quando a gente faz, por exemplo, infográficos lá na Sítios, a gente não simplesmente lê o resumo e coloca lá o resultado para vocês. Porque olha só que interessante. Eu não sei se você sabia, mas basicamente todo estudo científico ele é classificado. E ele tem uma classificação de muita importância e uma classificação de baixíssima importância. E olha só, tem muita gente que não sabe disso, mas vamos supor, os relatos de caso, que seria basicamente aquilo, né? Eu fiz e funcionou comigo, então tá aqui ó, a prova para vocês. Isso, basicamente, é bem próximo do mais baixo nível de evidência. A gente tem ali o nível de evidência de evidência C4, né? É o penúltimo nível de evidência, né? Ou seja, um relato de caso. Você faz, testou, funcionou e você fala assim, isso aqui deu certo comigo. Mais baixo que isso, nós temos ali o quê? A opinião de especialistas desprovida de avaliação crítica e ou baseada em matérias básicas. E olha que interessante isso. E isso eu acredito que você não sabia. Esse é o mais baixo nível de evidência científica que nós temos em mãos, tá? E eu vejo que muita gente utilizando este tipo de estudo para justificar a prescrição de treinamento. Isso aqui é basicamente quando você pega a opinião aleatória de alguém no Instagram, né? Seja ela uma blogueira ou um professor doutor em educação física, ambos são classificados dessa forma aqui, de acordo com o nível de evidência, porque ela está desprovida de crítica. Você não tem ali um estudo científico controlado com outros pesquisadores avaliando a veracidade daquele estudo para poder falar, é apenas opinião. E tá tudo bem, a gente não está dizendo que não pode ter opinião, tem que ter opinião, mas você não pode usar só opinião como base para prescrever seus treinamentos. Fora isso, matéria básica. As matérias básicas são consideradas, que é o que eu falei para vocês, que é a parte teórica, que é a análise de síntese proteica, né? Até a análise de liberação hormonal, como testosterona e GH, isso é considerado mais baixo nível de evidência. Então, se alguém te falar assim, ó, você tem que fazer multiarticulares no início do treinamento para liberar mais testosterona, para liberar mais GH, ele está cometendo um erro crítico. Por quê? Ele está se baseando no mais baixo nível de evidência científica que tem. A gente precisa do mais alto nível para comprovar. E os três principais erros nessa hora é se basear em síntese proteica, que é uma matéria básica, né? Você está avaliando ali a síntese de proteína, é avaliar a liberação hormonal, né? Que é os níveis de testosterona e GH agudos ali, né? Que você tem durante o treinamento, e também a ativação muscular, que é a parte de biomecânica, você avaliar ali só a ativação para
pré-definir treinos de hipertrofia. Isso são erros comuns que acontecem. E se você não domina esse conceito aqui que eu estou falando, não tem como, né? E o que a gente tem que se basear então, Renato? São nas revisões de ensaios clínicos controlados e randomizados que comprovam, né? É porque há um aumento de massa muscular e não um aumento de síntese proteica agudo durante a sessão do treinamento, né? Não porque ativou mais o músculo durante o exercício, mas porque depois que eu fiz tanto aquele exercício depois de 12 semanas, eu realmente aumentei a massa muscular. Esse é o mais alto nível de evidência científica que nós temos, tá? E aí você deve estar se perguntando, pô, mas Renato, cara, como é que eu vou saber disso tudo, cara? Isso é muito complexo para mim. Fica tranquilo, é para isso que eu tô aqui. É isso que a gente faz aqui na CITES. A gente pega esses melhores estudos científicos que a gente tem disponível e mostra para você como aplicar eles na prática, tá? E foi depois de eu entender tudo isso sobre a ciência que eu fui parar lá nos Estados Unidos, né? Eu morei 1 ano e meio lá nos Estados Unidos, onde eu pude estudar e trabalhar também como pesquisador assistente, e foi lá que eu desenvolvi o meu conhecimento na área da musculação. Eu tive até a oportunidade, né, de apresentar trabalhos, tive a oportunidade de trabalhar no laboratório de pesquisa do William Kramer, eu não sei se vocês conhecem ele, mas é um dos maiores pesquisadores da área da musculação, e aprender a fazer pesquisa científica da musculação na prática. Ele foi até o escritor desse livro aí, que eu considero um dos melhores livros da musculação da história, é até o livro utilizado em faculdade para ensinar, né, principalmente lá nos Estados Unidos, e todo esse conhecimento que eu adquiri morando nos Estados Unidos veio a calhar quando eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu encontrei com o Vitor, que estudou comigo, né, que vocês vão conhecer já já aqui nessa aula, e o Vitor estava voltando de Portugal, e ele estava com as ideias muito parecidas comigo. Parece que quando a gente vai para um outro país, a gente começa a absorver um pouco da cultura deles e começa a pensar diferente. E foi pensando diferente que a gente percebeu que quando a gente começou a nossa carreira de personal, aplicando todo aquele conteúdo que a gente sabia, com base científica, aplicado na prática, começou a gerar muito resultado. A gente percebeu que a gente estava tendo resultado diferente dos outros lá. Não só resultados assim de reconhecimento e satisfação dos nossos alunos, a gente estava tendo resultados ali, mostrando aumento de massa muscular, perda de gordura, intervenções que realmente eram bem sucedidas. Não era aquele aluno que ficava fazendo aula e não dava certo. Tanto que foi nessa época que a gente começou a ser chamado, né, que eu considero nosso reconhecimento principal, né, que foi quando a gente foi chamado para fazer aulas e fazer cursos aqui na cidade. E sabe o que é o mais interessante? Os nossos primeiros eventos de capacitação, eles não foram eventos extremamente acadêmicos, tipo palestras, pós-graduação, aulas em faculdade. Nossos primeiros eventos foram com profissionais que estavam na prática. A gente foi chamado por grupos de academia, né? O dono da academia falava assim, cara, eu preciso que vocês ensinem isso aqui para os nossos instrutores, porque eles precisam dominar isso que vocês dominam aí. E foi aí que a gente começou essa parte, que a gente pensou assim, a gente dá conta de atender os nossos alunos aqui, mas tem vários outros alunos ainda no mercado que não têm essa possibilidade de ser atendidos para a gente. Então, para a gente criar essa corrente, a gente ensina a nossa metodologia para eles e para outros profissionais que vão aplicar e a gente vai conseguir atender muito mais alunos. E aí foi aí que a gente começou a se profissionalizar nessa parte de capacitação. A gente começou a gostar dessa área da capacitação, a vibrar por isso, ter esse prazer enorme em estar trabalhando com isso, ensinar e assim fazer esses cursos mais rebuscados, mais complexos e sempre aplicado na prática, né? Sempre aplicando esse conhecimento científico na prática, tá? E o que eu tenho para te falar é o seguinte, né? Se prepara a partir de agora, né? Eu sempre gosto de botar esse slide aqui, que é um slide, não sei se você já conhece esse filme, que se chama Matrix, é um filme mais antigo aí, mas ele tem uma cena do filme que é o seguinte, ele chega para lá, principalmente logo no início do filme, ele chega pro ator principal lá e fala assim, ó, você tem duas possibilidades. Você pode pegar a pílula azul, você vai tomar, você vai acordar como se tivesse sido um sonho tudo isso aqui, nada disso aqui vai existir, ou você toma a pílula vermelha e vem conhecer a realidade, vem conhecer aquilo que realmente faz sentido, aquilo que realmente é a sua realidade hoje. E é isso que eu quero chamar vocês agora. Então eu quero que vocês tomem a pílula vermelha aqui comigo e que vocês venham entender a realidade da educação física, a realidade da prescrição de treinamentos. Porque a partir de agora eu vou explicar para vocês os erros fatais da prescrição de treinamentos. Aqueles erros que, se cometidos, podem comprometer todo o seu planejamento de treino. Então eu quero te prevenir de tomar esses erros e eu quero que você veja que esses erros são muito comuns e que, se você souber deles de antemão, você com certeza vai estar à frente aí dos outros profissionais, você com certeza vai ter uma prescrição diferenciada e vai gerar mais resultado para os seus alunos.
Primeiro erro fatal que eu quero chamar atenção é a avaliação física errada. Por que eu chamo atenção para isso? Porque poucos profissionais entendem que a avaliação física não é um resultado, a avaliação física é uma estimativa. Todas as medidas que você está pegando na avaliação são estimativas. São informações que você pega e não estou dizendo que isso não tem validade nenhuma, tá? Não é isso que eu quero falar, né? Pelo amor de Deus, pelo contrário, eu sou viciado nos números da avaliação. Mas na hora de interpretar esses números que faz toda a diferença. É você saber que o seu aluno não ganhou 0,03% de gordura entre uma avaliação e outra. É uma variação normal. O seu aluno ele se pesa agora de manhã e se pesar de noite, ele vai ter um outro peso diferente. Então, basicamente, você tem que ter essa noção, você tem que entender e interpretar os dados da avaliação física. E o que eu vejo de mais errado nessa história toda? Só para te contextualizar, o método padrão ouro de avaliação da composição corporal, ou seja, o melhor método para entender o percentual de gordura do seu aluno é um método de 4 compartimentos, tá? Eu vou explicar brevemente esse método, porque esse método não é nem usual para a prática do personal trainer, mas vai fazer sentido porque eu vou explicar depois os métodos usuais que a gente usa comparado com esse método de 4 compartimentos. Esse método de compartimentos ele tem 3 fases. Basicamente, você vai fazer uma pesagem hidrostática para saber o que tem de gordura no seu corpo e o que tem de peso magro no seu corpo. Depois você vai fazer uma avaliação de DEXA, que é aquele scanner que você passa no corpo e você separa aquilo que é osso do seu corpo, tá? O que é osso e o que não é, tá? Basicamente o DEXA ele faz isso. Depois disso, você faz uma diluição do óxido de deutério para saber o que é líquido no seu corpo, aquilo que é água. Fazendo essa separação, você consegue identificar que você tem gordura corporal, peso muscular, massa magra, né? Tudo bem, vai ter uma parte ali que são órgãos também, mas é o tecido magro do seu corpo, o tecido ósseo e a água do seu corpo. Você consegue separar assim. E se você fizer essas 3 medidas, você consegue chegar em conclusão, então, a forma mais precisa do percentual de gordura do seu aluno. Você tendo todo esse método aí, todos esses compartimentos feitos, tá? Então, você nunca vai fazer um método desse na sua prática, fazer essas 3 etapas. Mas para que isso serve? Porque se a gente tem esse método aqui que é altamente validado já cientificamente, e a gente compara com dobras cutâneas, por exemplo, a gente consegue entender se o nosso método de dobras cutâneas faz sentido ou não. Então, lá na prática, a gente vai comparar esse modelo de 4 compartimentos com os outros métodos de avaliação. Então perceba que o DEXA, por exemplo, que é extremamente famoso entre os profissionais e professores de educação física, olha a margem de erro que ele dá. Vou explicar para vocês. Basicamente, olha esse gráfico aí, ele mostra a variação de uma intervenção de perda de gordura, tá? Quanto que de perda de gordura que foi medido. Essa linha vermelha era para todas as bolinhas ali estarem na linha vermelha. Então, se a gente comparar o método de 4 compartimentos com o DEXA, a gente já percebe que não é linear, que vai ter uma variação normal, que vai ter uma variação ali do resultado. Olha agora aqui, nesse gráfico, os outros métodos de avaliação, né? A gente tem ali o primeiro, é o IMC, a gente já sabe, IMC não quer dizer exatamente percentual de gordura, existem estimativas através do IMC, tá? O segundo deles é as dobras cutâneas. Então perceba que tem uma margem de erro muito grande também, né? Para não ter margem de erro, tinha que ser bem pequenininho aquele gráfico ali. E olha a bioimpedância. Quantas vezes eu já vi gente achando que bioimpedância é melhor que dobras cutâneas para saber o percentual de gordura. E, gente, tá explicado aqui para vocês. A variação, ela é normal, tá? Então você tem que utilizar esses métodos sim, tá? Você vai continuar utilizando as dobras cutâneas, você pode utilizar a bioimpedância, mas você tem que ter essa ciência de que não é simples assim. Não é peguei os dados ali e aquilo ali é uma ciência exata. É uma estimativa e a gente vai sempre fazer a melhor estimativa possível dos nossos alunos. Se você tem uma estimativa ali bem feita, né? Ou seja, você segue um protocolo de avaliação bem feito e você compara depois de um tempo com o mesmo protocolo, você consegue perceber certas alterações. Mas existem formas mais efetivas de a gente medir resultado que eu vou ensinar para vocês, tá? Principalmente na aula 2. Na aula 2 eu vou mostrar para vocês os métodos efetivos de fazer uma avaliação de resultado, né? E na aula 3 eu ainda vou mostrar as ferramentas que eu utilizo para fazer a avaliação. Mas nessa aula aqui eu só quero chamar a atenção para vocês sobre isso. E além disso, falando de avaliação, quero chamar a atenção também para as avaliações incompletas, que eu vejo direto personal trainer pecando nessa parte aqui. O que é uma avaliação física incompleta? Vamos lá. Vou classificar a avaliação física em 3 aqui, tá? A gente tem a avaliação física básica, que é aquela
anamnese, peso, altura, percentual de gordura e perímetros, né? Ou seja, ele vai pegar dobras cutâneas, perímetros, peso, altura e vai fazer aquelas perguntas básicas para o aluno. A gente tem a parte de avaliação postural, que aí já dá uma incrementada na avaliação, só que a avaliação física que eu considero completa e que eu recomendo todo mundo fazer e que vocês vão ver que na prática não dá muito mais trabalho de fazer, é simples. Você, tendo conhecimento ali do que eu vou te ensinar, você rapidinho você faz uma avaliação física dessa completa, que é incluindo também a parte de avaliação postural, mas avaliação biomecânica, avaliação de força, avaliação de resistência, avaliação cardiorrespiratória e também a avaliação de perfil. Vou explicar tudo isso para vocês aqui na prática, tá? Mas basicamente, imagina, ó, o cara que fez uma avaliação basicona lá, imagina que o lado dele, o laudo que ele vai mostrar para o aluno no final é esse aqui, ó. Vai mostrar os perímetros ali, vai mostrar o percentual de gordura, vai mostrar o percentual de músculo e o peso. O laudo que eu quero que vocês passem a mostrar para o aluno de vocês é esse aqui, ó. É de uma avaliação completa, que você vai identificar todos os fatores do seu aluno para conseguir ter o melhor diagnóstico. E sabe que eu fico maluco de pensar aqui? É que você não percebe que, vamos supor, você não faz hoje, vamos supor que você não faça uma avaliação de força muscular constantemente no seu aluno. O seu aluno está evoluindo a força constantemente, se ele está treinando musculação, ele está evoluindo a força e você não tem esse dado para mostrar para ele. Eu sempre falo isso, cara. Isso às vezes é até a salvação do teu trabalho, cara. Porque você pode falar para ele assim, ó, você realmente esse mês você não evoluiu na tua composição corporal. A gente pode até mudar a estratégia para a gente tentar fazer isso. Porém, você evoluiu em 30% a sua força muscular para membros superiores, em 24% a força muscular para membros inferiores, você aumentou em 25% a tua resistência muscular localizada e aumentou em 10% a tua capacidade cardiorrespiratória. Vai fazer muito mais sentido na cabeça dele. Ele vai falar assim, caraca, não tô pagando personal à toa, né? Porque se você simplesmente fala assim, ó, realmente você não emagreceu aqui na avaliação não. Ele vai falar assim, pô, gastei todo o meu dinheiro aqui de personal esse mês à toa. Assim você garante que tu tá entregando pelo menos um resultado. Você vai falar com ele, mas também não vem usar isso como desculpinha para não entregar a redução do percentual de gordura dele não, tá? Porque tem maneiras de você entregar efetivamente, tá? Mas isso é só para você mostrar que você tem, o teu trabalho é muito além do que subir e descer percentual de gordura, tá? Isso eu quero mostrar para vocês. E muito além de ganhar e perder músculo, tá bom? E, cara, falando de outros tipos de avaliação que a gente tem aqui, a parte biomecânica, saber quais músculos estão hipoativos, hiperativos, cara, isso melhora muito a tua prescrição. Tudo isso que eu tô falando para você incluir na sua avaliação aqui, vou te mostrar mais profundamente na aula 2, vou te mostrar as ferramentas na aula 3. Basicamente, é para você entender que essas análises de biomecânica, essas análises posturais, elas vão deixar o teu trabalho melhor. Você vai ter mais resultado com os teus alunos fazendo isso. Sabe como é que eu sei disso? Por exemplo, fiz uma análise biomecânica com o meu aluno, né, e descobri que ele estava com a dorsal hipoativada. Ele fazia puxada, por exemplo, ele fazia barra livre e a dorsal dele não estava ativando da melhor maneira possível. Tem uns testes para você fazer isso. E basicamente o que eu fiz para ele? Fui um dia com ele na academia, eduquei ele para os exercícios de dorsal, ensinei ele a fazer da melhor forma para conseguir ativar, fiz a inserção de uma pré-ativação de dorsal. O Vitor vai falar com vocês sobre a ciência da pré-ativação nessa aula aqui ainda, então fique ligado. E basicamente, depois dessa intervenção que eu fiz com ele, só de educar ele a parte biomecânica e prescrever essa pré-ativação de dorsal antes do treinamento, ele conseguiu uma evolução muito grande. Então perceba que ele antes estava ali com pouco desenvolvimento de dorsal e depois ele teve muito. Tudo bem, aqui a luz também favoreceu muito ele, né? Aqui ele quis tirar uma fotinha bem melhor ali, porque ele queria mostrar a evolução, né? Não nego isso de maneira nenhuma, tá, gente? Mas basicamente você consegue ver que evoluiu demais a dorsal dele. Né? Por que evoluiu a dorsal? Porque eu fiz a avaliação biomecânica e consegui implementar isso. Senão, provavelmente não teria uma evolução tão boa como teve. E, além disso, a avaliação postural para você saber prevenir as possíveis dores que o seu aluno vai sentir, porque às vezes o teu aluno tem 30 anos, não sente dor nenhuma, e depois disso, e assim,
mas depois de um tempo, ele pode ser que ele sinta dores. E se você não prevenir toda essa parte postural dele agora, as dores que ele vai ter lá na frente podem ser críticas para ele. Então você consegue fazer uma longevidade desse aluno dentro da academia e análise de perfil, entender o teu aluno, saber se ele gosta do treino que você prescreve ou não, que tipo de treino esse aluno vai se adaptar melhor, treinos curtos e intensos, treinos longos com intensidade moderada, treinos de musculação predominantemente, treinos com peso do corpo. Você consegue mapear tudo isso fazendo uma análise de perfil. Outro erro fatal da prescrição de treinamentos é não dominar o básico da execução de exercícios. Gente, não tem como eu dar mais ênfase nisso como eu vou dar agora, tá? Então preste atenção nisso aqui, né? Porque muita gente erra nessa parte, tá? Então, basicamente, olha só, se eu te perguntasse aqui agora, como saber se um exercício é bom para hipertrofia de determinado grupamento? A maioria dos profissionais vão falar assim: é só a gente ver se esse músculo ativa mais a musculatura ou não. Vamos colocar lá os eletrodos na musculatura, vamos fazer o supino com halter e vamos fazer um supino com barra e vamos ver qual que ativa mais o peitoral. O que ativa mais o peitoral é o que hipertrofia mais. Resposta incorreta, gente. Não é assim que a gente vê qual que é o melhor exercício e não é assim a maneira de otimizar a execução do exercício. Para você executar um exercício corretamente, fazer a ponderação biomecânica que eu ensinei, que eu falei para vocês que apliquei com aquele meu aluno, você vai ter 5 fatores para influenciar. Esses 5 fatores vocês vão usar de 2 formas, tá? Esses 5 fatores que estão aqui na tela, eu vou explicar cada um deles para vocês, mas basicamente esses 5 fatores, eles servem para otimizar a tua seleção de exercício, ou seja, você escolher os melhores exercícios para aquele aluno, e eles servem também para você otimizar a sua execução, para você executar o exercício corretamente, tá bom? Vamos lá. O amplitude não precisa falar muita coisa, eu acho que todo mundo aqui já sabe. Amplitude é a tua capacidade de você ampliar o movimento que aquele músculo está executando. Então você seleciona exercícios que têm maior amplitude e você também estimula o seu aluno a trabalhar em alta amplitude. É claro, sempre recorrendo à segurança do exercício, né? A gente nunca vai ultrapassar o limite da amplitude de movimento, né? Aquela articulação ela tem um limite saudável de amplitude e você vai sempre trabalhar nesse limite saudável, tá? Não estou falando que você tem que exceder esse limite não, tá? Fora isso, manter a tensão é importantíssimo. A tensão muscular é você manter o músculo tensionado durante todo o momento do exercício, e vou mostrar as comprovações para você. A sobrecarga é a quantidade de tensão mecânica que você gera no exercício, ou seja, a quantidade de carga que você está colocando na barra para fazer o exercício, a quantidade de placa que você coloca ali no equipamento para fazer o exercício. A ativação, eu não nego que a ativação muscular vai fazer parte, né, do modelo aqui. Tem que ativar o músculo para hipertrofiar, sem dúvida. Ativar mais o músculo vai ajudar a hipertrofiar mais. Eu só disse que não é o único fator e que não é o fator que vai determinar 100%, né? Tem outros fatores envolvidos. E a conexão com o músculo, que é a capacidade do teu aluno contrair aquela musculatura. A princípio, isso aqui é teoria pura. Vamos avaliar na prática aqui, ó. Esse estudo aqui, de 2014, mostrou que quem fez o exercício com amplitude máxima conseguiu muito mais resultado. Chegou a ter 3 vezes mais resultado do que o grupo que fez amplitude reduzida. E olha que o pessoal que fez amplitude reduzida chegou até a colocar mais carga, tá? Ele fez mais carga nos exercícios de leg press, agachamento, cadeira extensora, porém, o outro grupo colocou menos carga e fez amplitude completa. O que fez amplitude completa hipertrofiou 3 vezes mais. Esse estudo aqui, ele meio que parece que está quebrando o outro, mas eu vou explicar por quê. Porque basicamente os pesquisadores aqui queriam avaliar a capacidade da tensão do músculo, se isso ia estimular a hipertrofia ou não. Então eles compararam você fazer a amplitude reduzida, só que no máximo de tensão da musculatura, ou seja, tu está fazendo a rosca direta, naqueles 30 graus ali do meio, onde tem a tensão máxima no bíceps, tá? Então, se você trabalhasse nessas amplitudes de máxima tensão, será que ia otimizar os resultados? E eles perceberam que se você trabalha com amplitude reduzida, mas faz nessa máxima tensão, você consegue resultados parecidos se você fizer com amplitude máxima. Então, isso não faz você entender que não precisa da amplitude máxima, faz você entender que você precisa da tensão muscular, né? Então você precisa manter a musculatura tensionada durante todo o movimento, mesmo que isso seja voluntariamente, seja você contraindo a musculatura. Esse estudo aqui mostra para vocês que ativação não quer dizer hipertrofia. Olha só, nesse estudo aqui eles fizeram uma série de exercícios e a maior ativação nesses exercícios foi nos vastos vasto lateral e no vasto medial.
sendo que a maior hipertrofia da musculatura foi no reto femoral. E como é que se explica isso, né? Como é que se explica essa maior hipertrofia no reto femoral? É basicamente porque a ativação não vai ser proporcional à hipertrofia. Outro exemplo aqui é que quando você pega os exercícios que mais ativam a musculatura dos glúteos e uma série de exercícios que envolvem agachamento, leg press, levantamento terra, quando você pegar os top 3 exercícios em termos de ativação, estes são os 3 exercícios que mais ativam a musculatura, que é a abdução de quadril com elástico, a elevação de quadril com uma perna só e o glúteo 4 apoios sem carga. Vocês acham que esses são os 3 melhores exercícios para glúteos? São os que mais ativam de acordo com aquele estudo ali. E o estudo que, para acabar de vez com essa discussão, é esse aqui que mostra que, por exemplo, a musculatura do tríceps, eu nem sei se você sabia disso, mas ela ativa mais do que o peitoral durante o exercício de supino reto. Nesse estudo aqui foi comprovado isso. Na hora de fazer o supino reto, o tríceps ativa mais do que o peitoral. Só que quando a gente coloca as pessoas para fazer um treino de supino reto, como nesse estudo aqui, durante 8 semanas, o peitoral hipertrofia 3 vezes mais do que o tríceps, tá? Então, não quer dizer só porque o tríceps aqui ativou mais que ele vai hipertrofiar mais no final das contas. Você percebe aqui que a hipertrofia maior foi do peitoral, mesmo ele ativando menos, tá? Então, isso aqui eu só estou justificando que nem sempre ativar mais é a resposta, tá? Você vai ter que usar os outros fatores em consideração. E a conexão também com a musculatura, ou seja, você forçar a musculatura para ser contraída voluntariamente. Nesse estudo aqui, ele basicamente pegou diversos voluntários e fizeram eles executarem os exercícios de rosca direta, contraindo voluntariamente a musculatura. E um outro grupo, ele prescreveu os exercícios de rosca direta sem utilizar esse estímulo verbal de contrair a musculatura voluntariamente. O resultado de hipertrofia foi o dobro em quem fez esse estímulo verbal de contrair ao máximo a musculatura durante o movimento. Então mostra que quando você conecta com o músculo que está sendo trabalhado, você otimiza os resultados. Então esses são os 5 fatores que vocês têm que levar em consideração: conexão, amplitude, tensão, sobrecarga e ativação. É isso que você vai fazer na hora de selecionar os exercícios. E na prática, Renato, como é que isso funciona? Por exemplo, a extensão de quadril no crossover, ela tem uma boa amplitude de movimento, né? Você consegue fazer uma excelente amplitude, principalmente se você colocar um step. Você consegue boa ativação dos glúteos. Você consegue ali pouca sobrecarga, porque você vai colocar às vezes 2 plaquinhas para uma aluna intermediária ou levemente treinada, uma boa tensão, porque já que é um exercício no cabo, a tensão é constante durante todo o movimento e tem uma boa conexão, tá? Então, são esses os 5 fatores avaliados aqui. Quando a gente avalia o agachamento para os glúteos, tá? Não para os quadríceps, tá, gente? Para os glúteos. Ele tem uma boa amplitude, uma ativação menor comparada com outros exercícios, tem uma boa sobrecarga, né? Porque você consegue colocar bem mais carga do que, por exemplo, quando você coloca plaquinhas lá no glúteo, né? Na extensão de quadril. Você tem boa tensão na musculatura e tem pouca conexão. O que significa isso? Muitas alunas fazem os exercícios aqui de agachamento e não conseguem sentir os glúteos da melhor maneira, né? E a elevação de quadril, por exemplo, ela tem vários fatores bons ali para os glúteos, né? Que é ativação, sobrecarga, tensão, conexão, porém peca na amplitude, né? A amplitude de movimento não é a melhor de todas na elevação de quadril, né? O exercício que eu mais gosto de todos, e assim, quando eu falo que eu mais gosto, não é que assim, tem que fazer, que é o melhor e ele realmente é o melhor. Porque assim, eu sempre falo o seguinte, é uma discussão inútil dizer qual que é o melhor, porque no final das contas você não consegue comprovar que esse exercício é melhor do que o outro, é muito difícil fazer isso cientificamente, e no final das contas, os alunos vão continuar fazendo todos os exercícios, né? Porque, por exemplo, eu vou te mostrar aqui qual que é esse exercício que é o melhor. Em nenhum momento eu vou deixar de fazer os outros lá, né? Então, basicamente, o que eu falo para vocês é que esse é o meu preferido, né? Eu não gosto de dizer que é o melhor. É o meu preferido porque ele tem todos os fatores que eu gosto aqui. Porém, sempre vai ter que fazer uma combinação. Não é só um exercício que vai fazer o resultado, mas é o recuo no Smith, tá? O recuo no Smith ele tem boa amplitude, ele tem boa ativação, boa sobrecarga, boa tensão e boa conexão também com a musculatura, tá? Então, basicamente é assim, ó. Se você domina essa parte de execução de exercício, o teu treino já muda. E o que eu mais vejo é oportunidade para você aplicar esses conceitos na prática. Chega na academia agora, com certeza tem aluno que não está levando esses 5 fatores em consideração e a partir de agora você já pode mudar os resultados que esse aluno está tendo. É o que eu sempre falo, esse conhecimento que você acabou de aprender aqui, ele é aplicado imediato. Você, no treino que você mesmo prescreveu, eu ainda não te falei nada para mudar na planilha de treino que você prescreve.
você já consegue aplicar isso aqui muito bem, tá? Vamos lá. O outro erro fatal é não exigir o esforço adequado aos alunos. O que isso significa? Olha esse estudo aqui interessante do Barbosa Neto. Esse estudo aqui, de 2017, ele pegou diversos homens, 160 homens que tinham pelo menos 6 meses de experiência na academia, tá? E falaram assim, ó, a gente vai fazer um teste de 10 repetições máximas com você. Então eu quero que você, que já tem experiência fazendo supino reto, estime a carga que você precisa para fazer 10 repetições máximas. O resultado desse estudo foi que 95,6% dos indivíduos treinam com carga submáxima. Olha só que loucura. Indivíduos levemente treinados, né, 6 meses de experiência. Indivíduos mais experientes talvez tenham uma melhor noção disso, mas 6 meses na academia já é o suficiente. Isso aqui é o mínimo, tá? Tinha gente que tinha muito mais de 6 meses. Mas 6 meses de experiência já é o suficiente para você ter uma noção de quanto de esforço você precisa executar. Isso aqui, esse tipo de resultado acontece, não é culpa do aluno, não. Não é o aluno que está se esforçando pouco no resultado aqui e tendo pouco resultado. Isso aqui é culpa do professor. É o professor que não chegou lá e falou para ele, ó, isso aqui é estímulo máximo, você tem que fazer isso aqui. Isso aqui é carga máxima, você vai trabalhar dessa forma. Ah, Renato, mas se eu fizer estímulo máximo com o meu aluno, eu vou acabar lesionando ele. Mas você está falando isso porque você não domina os conceitos da periodização, então. Você não tem o controle do treinamento do seu aluno. Tudo isso você vai aprender aqui com a gente, fica tranquilo, tá? A gente vai falar sobre periodização, controle e tudo mais. Mas tem que exigir o esforço necessário dos nossos alunos. A gente vê muito aluno sem resultado na academia por causa disso. Um erro fatal aqui na prescrição de treinamentos. Não fazer a prevenção de lesão. Tem um estudo de caso interessantíssimo que eu quero compartilhar com vocês, mas basicamente a gente tem aí alguns estudos que mostram que 36% das lesões ocorridas na musculação são nos ombros, né? Então a gente tem ali, ó, 1/3 das lesões que vão ocorrer dentro de uma sala de musculação, elas são nos ombros. E a gente tem esse outro estudo aqui para comprovar que quando você faz uma rotação externa, por exemplo, você pode fazer uma série antes de começar o treinamento. Já é o suficiente para você ter uma relação inversamente proporcional às lesões no ombro. Ou seja, quanto mais os alunos que fazem a rotação externa, eles vão ter menos chances de ter uma lesão no ombro, né? E eu tenho uma história interessante para compartilhar, que até um dos meus alunos, que é esse daqui, é o Lucas, é um grande amigo meu, né? E que foi o seguinte, ele morou comigo lá nos Estados Unidos, na época que a gente fazia faculdade lá, e basicamente ele treinou comigo durante muito tempo. Ele tinha o tendão da articulação glenohumeral, né, da articulação dos ombros, tinha levemente um rompimento leve ainda naquela época, né? Não chegou a ter um rompimento grave, mas ele tinha muita dor no ombro antes de treinar comigo, tá? Eu não tô dizendo, eu vou explicar para vocês tudo na prática, mas ele teve ali ele tinha muita dificuldade no ombro de treinar ombro, de fazer qualquer movimento com o ombro, por exemplo, jogar vôlei, jogar tênis, tudo isso que exigia da articulação dele era muito doloroso para ele. E ele começou a treinar comigo muito preocupado. Eu falei assim, pô, Renato, vou começar a treinar contigo aqui, cara. E meu ombro, como é que a gente vai fazer? Eu falei assim, calma, cara, vamos seguir o protocolo aqui. Segue o protocolo. Rotação externa pra gente começar. A gente treinava junto, né? Ele não era só o personal dele. Eu fazia o exercício, ele fazia junto comigo. Mas eu ficava ciente, ó, vamos fazer aqui, ó, rotação externa, rotação interna. Vamos fazer esse trabalho aqui que eu tenho certeza que vai dar bom. Cara, ele treinou comigo durante 1 ano e meio lá nos Estados Unidos. Desenvolveu demais, principalmente a região de membros superiores, peitoral, deltoide. Não teve um dia que ele reclamou de dor no ombro. Não teve um dia que ele teve algum problema no ombro. Meses depois de voltar para o Brasil, eu voltei para o Brasil, ele voltou para o Brasil depois. E basicamente ele ficou um tempo sem treinar e falou assim, Renato, vou voltar a treinar hoje e tal, tô animado. Beleza, voltou a treinar. Algumas semanas de treinamento ele já teve uma lesão no ombro, né? Por quê? Não estava fazendo um protocolo correto. Protocolo de prevenção de lesão, gente, básico, tá? E não é só quem tem lesão no ombro, não. Qualquer pessoa deveria estar fazendo rotação externa. Então, qualquer pessoa deveria estar fazendo um protocolo de mobilidade. Vocês vão aprender mais sobre isso nessa aula, fica tranquilo. Mas tem que levar em consideração, porque uma lesão no ombro, igual o Lucas teve que enfrentar uma cirurgia, né, depois disso. Ele teve uma lesão grave no ombro lá, fazendo musculação sozinho, e depois teve que fazer uma cirurgia para reconstituir o ligamento dele, né, o tendão dele. Então, basicamente, gente, vocês têm que ficar atentos à prevenção de lesão, porque uma lesão pode acabar com o seu aluno para sempre e pode acabar com a tua carreira para sempre. Porque se alguém descobre assim, pô, aquele é o personal que
lesionou o aluno, olha como é que isso impacta negativamente a sua carreira. Então, protocolos de prevenção sempre tem que estar presente. Outro erro comum é não fazer a periodização do treinamento, né? E quando a gente fala de periodização, você já deve pensar logo na periodização da intensidade, né? Que é você variar as cargas de treinamento, botar carga mais alta, carga mais baixa, o intervalo de recuperação, e perfeito, né? A gente tem um estudo aqui de 2020, né? Um estudo recente do Carvalho, que mostrou que só 3 semanas de força muscular sendo feitas previamente a 5 semanas de hipertrofia, né, focada ali a 8 a 12 repetições máximas, foi suficiente para aumentar a hipertrofia do músculo. Então perceba o que a gente está falando aqui. Se a gente compara um grupo de pessoas que faz 8 semanas com carga de hipertrofia, ou seja, né, 8 a 12 repetições máximas, e você provavelmente aqui você já sabe que carga de hipertrofia é uma forma teórica da gente dizer isso. Todas as cargas podem hipertrofiar, né? Essa é uma zona ótima da hipertrofia, né? Você vai hipertrofiar se usar mais carga, vai hipertrofiar se utilizar menos carga. Contanto que esteja indo até a falha muscular ou próximo da falha, você vai conseguir hipertrofia. Só que essa é uma zona ótima de trabalho de hipertrofia. Se você fizer só 8 semanas de hipertrofia nessa zona, comparado com você fazer uma preparação de 3 semanas de força muscular e depois 5 semanas de treino de hipertrofia, você vai hipertrofiar muito mais se você tiver uma semana de força muscular antes, treinando a 1 a 3, de 1 a 3 1 a 3 repetições máximas, né? Ou seja, uma simples modificação no treinamento de 3 semanas otimiza o resultado dos alunos, né? E isso a gente está falando de periodização de intensidade, a gente tem que falar de periodização de volume também, que é você saber fazer todo esse espectro de número de séries do seu treinamento, né? Basicamente, na próxima aula a gente vai falar mais sobre volume de treinamento, tá? Mas basicamente você periodizar o volume do seu treino é você selecionar o número de séries. Se você não sabe ainda o que é conceito de volume de treino, assiste a aula 2 que a gente vai falar mais sobre isso, tá? A gente vai bem detalhado para você conseguir entender esse conceito. Mas aqui eu só quero te mostrar que a periodização de volume consiste em você otimizar esse número de séries que você faz semanalmente, né? Você pode fazer ou semanalmente isso, ou você pode fazer também em larga escala, em blocos de semana. Mas quando você faz uma periodização, você garante que você vai estar tendo o melhor resultado. Você garante que o teu aluno está fazendo o estímulo máximo, se recuperando, ele nunca vai lesionar, ele vai estar sempre otimizando o resultado dele, né? Então, basicamente, não periodizar o treinamento é não planejar o seu treinamento. Não planejar o treinamento é planejar o erro que você vai cometer. Porque não tem como, se você não estiver fazendo um esquema de planejamento no seu treinamento, alguma hora ele vai ter uma falha. E isso é um erro fatal. Só que fora esses erros que eu acabei de te mostrar aqui, o Vitor tem vários outros erros que ele vai te mostrar a partir de agora. Fala galera, o Renato já mostrou então aí alguns erros fatais, né, na prescrição de treinos, e eu, professor Vitor Mendonça, vou trazer alguns para vocês aqui também, né? Então, primeiro o que eu gostaria de selecionar para vocês é que a pessoa que não sabe o porquê selecionou um método de treino, tá? Então, dentro aí da musculação e até mesmo aí de outros treinamentos, né, a gente tem ali os nossos métodos de treinamento, tá? E muitas das vezes eu vejo o pessoal aí utilizando o método sem saber o porquê. Ah, não, vou usar esse método aqui porque ele fica melhor no meu treino, mas você precisa saber o porquê que está utilizando naquele método, né? E dependendo da forma que você vai utilizar ele, às vezes ele vai ter um efeito até mesmo contrário, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então a gente tem um exemplo ali, os supersets, né? A galera que conhece superset aí, vou explicar rapidinho aqui como é que funciona, né? Então você faz ali uma série, né, de um exercício, logo depois faz uma outra série de outro exercício, tá? Que trabalha o mesmo grupamento muscular ali sem descanso, né? Isso que a gente chama de biset, que está dentro ali da supersérie, tá? Ou uma outra forma, aí, outro tipo de fazer também um superset seria, né, fazer uma série de um exercício sem descanso já ir para o segundo e sem descanso ir para um terceiro, né? Seria o que a gente chama aí de triset, tá? Lembrando aqui que sempre trabalha o mesmo grupamento muscular, beleza? Então, qual que é a ideia, né? Qual que é o princípio aqui ao utilizar esse tipo de exercício, né? Esse tipo aqui de método de treino para vocês, tá? O objetivo principal é a gente aumentar o volume de treino, tá? De forma geral, então ao adicionar esse método ao treinamento, a gente vai aumentar o volume de treino, gastar menos tempo para isso, né, sem gastar tanto tempo comparado a um treino tradicional, e porém vai ter um maior tempo de recuperação, né, levando a ideia que o método vai causar uma maior fadiga aí, então a gente vai ter um maior tempo de recuperação, beleza? Vai necessitar de maior tempo de recuperação. Porém, esse outro estudo aqui, ele mostrou o que pra gente aqui? Que basicamente, ao utilizar esse método, a gente tem menos volume.
Ué, Vitor, tô entendendo nada. Você acabou de falar ali que a ideia do método... Ó, vamos voltar lá. A ideia do método é aumentar o volume de treino. E nesse estudo aqui mostrou que diminui o volume de treino. E aí, tá? Isso que é importante você entender. Então, dependendo da forma que você utilizar, você vai diminuir ou aumentar esse volume de treino. Que é o que eu vou mostrar aqui na prática com um exemplo para vocês, tá? Então, eu trouxe essa ideia aqui de um treino para vocês, tá? Um treininho aqui do Joãozinho das Couves. Então, presta atenção aí se o Joãozinho das Couves vai ficar hipertrofiado ou não, tá? Então vamos lá, um treinozinho ali onde ele iria fazer uma rotação interna ali para dar uma aquecida aí para o treino, já bem focado ali nos objetivos dele, tá? Antes ele ia fazer um aquecimento geral, beleza. Depois a gente vem com um aquecimento específico, tá? Que seria no voador. Depois a gente vem fazendo aí voador, supino sentado na máquina e supino inclinado halter, tá? Vê ali que a todo momento a gente está fazendo aí descansos aí de 2 minutos, tá? Intervalos de 120 segundos ali por série e trabalhando ali com carga de 8 a 12, tá? Beleza? Ficou claro? Aí eu pego exatamente esse treino do João das Couves aqui e faço o quê? Boto um triset. Então, em vez de fazer ali o voador, de fazer uma série de voador, descansar, fazer mais uma série de voador, descansar, ir para o supino sentado lá na máquina, fazer uma série, descansar. Não, eu vou fazer voador, supino sentado e supino inclinado, tá? Descanso e depois vem de novo. Voador, supino sentado, supino inclinado. Ou seja, eu vou fazer um triset ali. O que vai acontecer se eu fizer dessa forma aqui, tá? Se eu fizer essa alteração aqui, eu vou ter um menor volume de treino, tá? O que foi mostrado naquele segundo estudo, tá? Por que isso acontece? Porque, lembre-se lá, hein? Volume de treino, né? Como que a gente calcula volume de treino dentro da musculação? Séries vezes repetições vezes carga, né? A partir do momento que eu pego um treino ali e a única coisa que eu modifico ele, ao invés dele ser tradicional ali, eu trazer aí para um triset, o que vai acontecer? Pensa aí comigo. Ou esse cara vai diminuir a carga dele, tá? Porque ele tá fazendo ali um exercício depois do outro sem descanso, ou ele vai acabar diminuindo aí o número de repetições, tá? Então imagina aí você fazendo treino ou um aluno seu fazendo treino, tá? Você pega 3 exercícios ali, onde ele faz descansando até um descanso longo de 2 minutos e você elimina isso e faz 3 seguidos, tá? 3 seguidos, 3 seguidos. Cara, no final das contas, ou ele vai ter que diminuir o número de repetições ali prescrito, ou ele vai ter que diminuir a carga, tá? Fazendo isso, ele vai diminuir o volume de treino, tá? Então essa é a grande questão aqui. Então se você fizer essa alteração aqui ao incluir o triset, a gente vai ter aí uma diminuição do volume de treino, tá? E não um aumento do volume de treino. Beleza, Vitor. E num outro exemplo, como que eu faria para aumentar esse volume de treino, tá? Seria como eu pegar aquele mesmo treino que a gente tinha ali, eu fazer essa modificação de incluir o triset, porém, como ao incluir o triset me sobrou tempo, tá? Essa que é a grande questão. Ao fazer o triset, eu acabo gastando bem menos tempo para fazer aquele treino do que antigamente, onde eu fazia vários intervalos ali entre cada série, né? Onde eu pego 3 exercícios e faço um depois do outro, eu estou diminuindo o meu tempo. Ao diminuir esse meu tempo, eu pego esse tempo extra que sobrou ali para mim e incluo ali mais 2 exercícios, tá? No exemplo ali eu botei supino declinado e crossover, tá? Então nesse exemplo aqui, eu estou utilizando o triset para fazer o maior volume em menor tempo e o tempo restante, o tempo que sobrou, eu estou incluindo mais 2 exercícios, tá? Que no final das contas vai dar o quê? Um maior volume de treino, tá? Então essa que é a grande questão. Você tem que entender o porquê que você está utilizando aquele método ali, tá? Se você estiver utilizando o método em um formato, você pode diminuir o volume de treino. Se você fizer em outro formato, você pode aumentar o volume de treino, tá? Até mesmo naquele formato de diminuir o volume, dependendo do seu objetivo, se o seu objetivo é fazer o mais rápido possível, tá? Mesmo sabendo que vai perder um pouco de volume, tudo bem, pode ser o seu objetivo sim, não seria nenhum problema, tá? Um exemplo 2 aqui que seria para vocês entenderem bem essa questão, tá? Então vamos botar o exemplo aqui dos drop sets. Para quem não sabe, vamos definir rapidamente o drop set, tá? Você faria ali uma série, um exercício até a falha. Neste mesmo exercício, você reduziria a carga em mais ou menos 20%, faria uma segunda série até a carga e reduziria de novo em mais ou menos 20% e fazia aí uma terceira série até a falha, tá? E aí só no final que teria o descanso. Então você faria ali 3 séries com drops de carga ali, sem descanso entre uma série e outra, tá? Esse seria aí o famoso drop set, né? E o que o drop set tem ali comparado? Então se eu pego um estudo com drop set comparado aí a um treino tradicional, o que vai acontecer? Basicamente a gente vai ver isso daqui, tá? Um maior resultado aí de hipertrofia quando o assunto é drop set, tá? Então a gente vê ali que os resultados de hipertrofia foram bem maiores ali quando foi feito o drop set, tá? Por que isso aconteceu? Porque neste estudo aqui, eles utilizaram o drop set para aumentar o volume de treino. Então pegaram
o exercício tradicional ali e incluiu o drop set, tá? Pegou o treino tradicional e só foi incluindo o drop set ali. Ao incluir o drop set, eles aumentaram o volume de treino e isso gerou mais hipertrofia, tá? E aí até mesmo nesse caso, como no drop set você acaba diminuindo aí o tempo de descanso e até mesmo diminuindo as cargas, trabalhando com uma intensidade menor, a gente pode ver ali que os ganhos de força são piores, tá? Isso é natural de acontecer também, beleza? Mas os ganhos hipertróficos foram bem maiores. Já nesse outro estudo aqui, tá? Do Anglieri aí, basicamente o que a gente vê? Os mesmos resultados, tá? Então nesse estudo eles comparam um treino tradicional com um treino drop set com o pirâmide crescente, tá? O que teve aqui? Os mesmos resultados, tanto de hipertrofia quanto de força muscular. Uai, Vitor, não entendi nada. Você acabou de me mostrar ali que o drop set ele vem para aumentar o volume de treino e também aumentar a hipertrofia. O que foi que aconteceu naquele outro estudo aqui? Esse estudo tá errado ou o outro tá errado. O que aconteceu? Cara, qual que foi a grande diferença aqui? Neste estudo, o volume foi equalizado, tá? Então, vocês podem até ver, tá bem descrito ali, né? Mesmo hábito alimentar e mesmo exercício, tá? Com volume equalizado. Então, na hora que eu pego séries, vezes repetições, vezes carga, tá? De ambos aqui, de ambas as formas de se fazer, tá? Tanto treino tradicional até mesmo na pirâmide crescente no drop set, todos foram iguais, tá? Então eles modificaram o treino ali para ter exatamente o mesmo volume de treino. E aí o que aconteceu? A gente teve os mesmos resultados, tá? Então dependendo da forma que você vai utilizar esse método de treino, ele vai funcionar ou não de acordo com o seu objetivo, tá? Então é importante ficar claro que não é só você chegar aqui e colocar um método lá e achar que vai funcionar. Vou incluir um método aqui, vou botar um método ali. Não, você tem que saber o porquê que você está utilizando esse método e entender se ao utilizar esse método ele vai funcionar ou não, tá? Que dependendo da forma que você vai utilizar, ele não vai ser tão interessante assim, ele nem vai otimizar o treino da forma que você queria, tá? Então se você não souber o porquê está utilizando aquele método, né? E o resultado pode ser exatamente o oposto do esperado, né? Então se você, o Vitor acabou de me dar uma aula lá mostrando que usar os supersets, né? O triset, o biset ali, é interessante para aumentar o meu volume de treino. Mas se você não fizer da forma correta, como eu mostrei ali no primeiro exemplo ali do Joãozinho, né? Você vai fazer exatamente o contrário, tá? Você vai estar diminuindo o volume de treino. Então você tem que saber como utilizar o método aí, beleza? Segundo erro que eu vejo muito forte aqui é de não focar na aderência, tá? Esse é fatal. A aderência é um dos fatores principais aí para gerar resultado, né? A gente sempre gosta de falar, cara, imagina aí um treino perfeito, cara. Pô, pensa no melhor treino aí que você já pensou na sua vida aí, cara. Um treino que vai deixar o Joãozinho das Couves lá igual o Arnold Schwarzenegger lá, gigante mesmo, muito forte. Ou o treino lá que vai deixar o Zezinho aí muito rápido aí, vai correr pra caramba, o cara quer performance na corrida, enfim, aquele treino perfeito, cara. Se eu prescrevo esse treino, mas o meu aluno não gosta de fazer, ele não tem aderência a esse treino, ele não se sente bem fazendo esse treino, o que vai acontecer? Basicamente, eu vou ter pouco resultado, tá? Então não é o melhor treino, o treino perfeito, é o melhor treino para aquela pessoa, tá? Eu tenho que entender qual é a situação daquela pessoa, qual é a rotina dela, o que ela gosta de fazer para conseguir fazer, né, e escolher aí o melhor treino para ela, né, que seja interessante para ela aí, tá? Lembrando, né, a gente gosta sempre de falar isso daqui, um treino feito é melhor que um treino perfeito, tá? Então às vezes eu vejo muito personal, às vezes trazendo ali muita coisa mirabolante, muita coisa que na cabeça dele vai ser perfeita para o aluno e na realidade não é bem assim, tá? Então ficar muito atento a esse tipo de coisa, tá? Pensa aqui comigo que vamos fazer até uma matemáticazinha básica aqui, tá? Se eu tenho em um ano aí 52 semanas, tá? Eu tenho um aluno que faz 2 sessões por semana aí, tá? Então eu tenho um aluno que tem uma frequência aí até pequena, tá? A gente vai fazer um cálculo aqui de mais ou menos aí 1 ano sem sessões de treino, tá? Partindo do pressuposto aí que na época aí do Natal, do Ano Novo aí vai dar um miguezinho, depois vai tirar uma semana de férias aí, vamos dar um total aqui de 100 sessões de treino, beleza? Pensa aqui comigo aqui. Cara, se eu tenho 100 sessões de treino no ano para um cara que treina 2 vezes na semana, se ele perde uma sessão de treino, a gente já tem 1% da sua capacidade de atingir o resultado esperado ali diminuída, tá? Eu já perdi 1% da capacidade de atingir o resultado esperado. Se ele perde 10 sessões de treino, já são 10% da capacidade de atingir o resultado esperado, tá? Então, poxa, se eu planejei eu chegar a um resultado, sei lá, vamos supor que seja de emagrecimento. Se eu quero perder
20 quilos de gordura até no final do ano lá. Cara, se eu falto 10 sessões de treino aqui nessa matemática aqui, eu já tenho 10% menos chance de chegar naquele objetivo, tá? Então já chegaria, né, 2 quilos a menos para chegar naquele objetivo, tá? E essa é uma coisa muito real, tá? Porque eu vejo muita gente aí, pô, que você prescreve aquele treino, entre aspas, perfeito pro seu aluno, ele não gosta tanto de fazer assim, e aí a cada 2, 3 treinos ele mata um, o cara passa mais 2 treinos ali, mata um, aí de repente ali ele passa 2 semanas sem fazer nada, tá um pouco desmotivado, aí volta e começa aquela coisa, toda aquela lenga-lenga de novo. Cara, se você não foca na aderência do seu aluno, você vai ter muita dificuldade de conseguir trazer resultados para ele, tá? Então, seu objetivo é trazer resultados para o seu aluno, tá? E se você tá aqui, eu acredito que esse seja o seu objetivo, né? Que você queira otimizar a prescrição de treino do seu aluno, é importante você pensar sempre na aderência do treinamento, tá? E para gerar aderência da melhor forma, a gente tem o nosso modelo aqui que a gente criou, que é o modelo PRF, de geração de aderência, tá? Onde eu vou focar em 3 fatores aqui na hora de pensar nessa geração de aderência do treinamento do meu aluno, que é o quê? Focar no prazer dele, então entender mesmo o que ele gosta de fazer, o que o meu aluno se sente bem ao fazer. Ah, meu aluno quer uma hipertrofia total, mas ele não gosta muito de pegar pesado, tá? Ele não gosta aqui de cargas muito altas. Pô, beleza. Cara, mas a gente sabe que cargas altas é interessante aí pra gente ter um ganho alto de hipertrofia, tá? O que eu posso fazer? Ah, não, eu posso aumentar um pouco aqui as minhas repetições, eu posso trabalhar com maior número de séries, eu posso aumentar a frequência de treinos, talvez isso seja interessante, enfim. Eu posso começar a pensar aqui em uma série de fatores que vão chegar naquele mesmo objetivo ali, mas tendo a aderência como resultado, tá? Ah, não, Vitor, eu vou deixar isso pra lá, eu vou focar aqui em cargas altas mesmo, aí eu prescrevo ali 200 treinos no ano pro meu aluno, e ele faz só 100, 150. Não adianta nada, tá? Então você tem que pensar também em gerar o prazer do seu aluno, conversar com ele o tempo todo, ver o que ele gosta de fazer. Às vezes um dia que ele não está tão motivado assim, você dá uma diminuída na carga do treino. O dia que ele está mais motivado, você aproveita e trabalha com cargas mais altas. Você utilizar essa questão do prazer e de como ele se sente bem fazendo aquele exercício o tempo todo, tá? O outro fator aí é adequar o seu treino à realidade dele também, né? Esse é um outro fator aí que parece bobo, mas também é muito importante. Como que é o dia a dia do seu aluno, tá? Que horas ele consegue treinar? Isso vai ser fundamental. Como que é a rotina dele na hora de chegar pro treino, tá? O cara já chega pro treino, sei lá, o cara anda 30 minutos para chegar no treino. O treino já vai ser de um formato, tá? O aluno acorda de manhã, abre o olho e já tá dentro do treino, tá? Então eu, por exemplo, dou aula para uma dupla aí que é em casa, tem dia que eu chego lá, os caras estão acordando assim, os caras, nossa senhora, ouvi você chegando ali de carro, de moto ali e acordei. Cara, esse treino já não vai ser o mesmo treino de uma pessoa que eu chego ali já no final da noite, tá? A gente tem que adequar a realidade desse treino, tá? Às vezes eu vou ter que começar o treino um pouco mais lento, entendendo aí, eles começando a acordar pra gente começar a entrar firme no treino, tá? Então vocês têm que pensar nesses fatores aí na hora de trazer o treino pro seu aluno, tá? Então a realidade vai ser importante. E por último, obviamente, flexibilidade, tá? O que é isso? É você adequar aí de acordo com o que vai acontecendo com o seu aluno. Poxa, se naquele dia ele não está se sentindo bem, você vai mandar ele fazer exatamente o mesmo treino. Foi o que eu falei, você vai trabalhar com uma flexibilidade aí, não, eu posso dar uma modificada aqui. Às vezes você passou um treino ali que a princípio você achou que era muito legal, então poxa, vamos supor lá, no seu treino ali de glúteos para sua aluna, tem 5 exercícios ali que você passou para ela. Cara, ela chegou para você e falou, ó, eu odeio fazer esse exercício aqui, tem um dos exercícios lá, cara, eu odeio, eu me sinto mal, ou até mesmo por outras questões aí, esse exercício me machuca de alguma forma, enfim, não sei, tá? O que eu vou fazer? Poxa, eu vou alterar o treino, não vou falar, não, eu passei esse treino aqui, você vai ficar com esse treino aqui até o final do planejado. E não, a gente vai trabalhar com uma flexibilização aí, tá? Então, às vezes, igual eu falei, naquele dia o aluno não tá se sentindo tão bem, diminui um pouco a carga, não tem necessidade disso, às vezes diminui até o volume de treino, tá? Meu aluno tá super motivado, cara, aí ele chega e você, nossa, Vitor, tô muito motivado hoje, posso aumentar a carga aqui? Cara, dependendo da forma que for, se você já entende seu aluno, já entende que ele pode aumentar a carga, cara, manda ver. Se ele está com motivação em alta, aproveita disso, né? Então essa flexibilidade também vai ser fundamental para você gerar aderência, tá? Então na hora de pensar no seu treino, na hora de pensar num treino que vai realmente gerar aderência, pensa nesses 3 fatores aqui, pensa aí em como gerar prazer do seu aluno, como que ele vai gostar daquele treino, pensa em como você vai se adequar àquela realidade, a todo momento pensar nisso, tá? Então, poxa, se o meu aluno
matou o treino de manhã, será que na realidade dele se encaixa em colocar no treino à noite? Isso está dentro de flexibilidade também, né? Será que eu preciso modificar alguma coisa? Pô, se ele matou o treino de manhã, se eu for colocar esse mesmo treino à noite, será que eu preciso modificar alguma coisa? Algum fator ali precisa ser modificado? Tem que pensar nisso e também a flexibilização desse treino aí, beleza? Então, antes de mais nada, com isso o seu aluno, tá? Isso vai ser fator importantíssimo aí, beleza? E até uma reflexão aí que já vai até ligar no próximo tópico, tá? Se você tem um aluno que odeia fazer o aeróbio antes do treino, por exemplo, você vai colocar ele para fazer o que ele odeia? Então eu vejo isso direto, né? Então até a carinha da moça aqui, tá? A mocinha tá ali na bike ergométrica, ele tá, me parece que ela não tá gostando nem um pouco, cara. Pô, se ela não gosta de fazer aquilo dali, eu vou colocar ela para fazer aquilo dali? Será que não tem um outro formato? Se essa pessoa quer emagrecimento e no seu objetivo aqui está colocar o aeróbio, será que não tem uma outra forma de você utilizar o treinamento aeróbio dentro desse treino aí? Será que na hora de você fazer o aquecimento com ela ali, não tem um outro formato sem ser na esteira ou na bicicleta ergométrica? Pensa nisso, por que você vai fazer algo que seu aluno já não gosta? Você tem de uma chance muito grande, às vezes, de perder esse aluno não para um outro profissional, pode ser também, mas perder esse aluno aí para o sedentarismo. É um aluno às vezes que ele deu o primeiro passo ali contigo, pô, super bacana, o cara largou o sedentarismo, começou a treinar contigo, mas aí você começa a trazer várias coisas que ele não gosta de fazer e aí o resultado já vai para um outro caminho, tá? Então fica muito atento a esse tipo de coisa, tá? E aí que vem até o link aqui, né? Que é o profissional que ignora o aquecimento ou faz ele de qualquer forma, é um profissional que está prescrevendo da forma errada e é um erro fatal com toda certeza, tá? Se ele ignorar ou se ele fazer de qualquer forma aí o aquecimento, tá? Primeira coisa para deixar claro, qual que é o objetivo do aquecimento, tá? De forma bem direta ao ponto, sem nenhuma coisa assim, nossa, mirabolante. Não, cara. O objetivo do aquecimento, preparar o seu corpo para a atividade que vem em seguida, tá? Então eu tenho um treino para fazer ali em seguida, eu vou preparar o meu corpo para isso, tá? O objetivo do aquecimento é esse. De novo, preparar o meu corpo para a atividade que vem em seguida, tá? Para ficar bem claro aí para vocês, tá? E existem vários tipos de eu fazer o aquecimento, tá? Eu não vou fazer o aquecimento ali, o aquecimento é só botar o aluno na esteira. Não, tem diversas formas de você fazer esse aquecimento, tá? Eu elenquei algumas para vocês aqui só para já ficar claro, tá? Então a gente tem um aquecimento geral ali, que eu diria ali que é um aquecimento mais aeróbio. A gente pode fazer um aquecimento específico, o alongamento estático, um alongamento dinâmico, um treino de mobilidade, uma liberação miofascial e pré-ativação, tá? Todos esses aí são tipos de aquecimento que eu posso utilizar ou não. Por que utilizar ou não? Depende da necessidade que eu vejo ali com o meu aluno, tá? Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês entenderem como fazer isso da melhor forma, tá? Então, por exemplo, eu tenho um aluno que dentro daquele objetivo de treino ali, ele precisa melhorar o padrão de movimento dele no agachamento, tá? Vamos supor ali que numa avaliação postural que eu tenha feito com ele, né? Avaliação prévia, que até o Renato já contou para vocês ali, já discutiu isso um pouco com vocês. E no próprio realizar do exercício, do agachamento nos treinos ali, eu observei que ele precisa ganhar flexibilidade na cadeira posterior e mobilidade de quadril e tornozelo, tá? Então eu olhei ali meu aluno, analisei, avaliei ele, tanto nessa avaliação prévia, mas também no dia a dia dele ali, eu vi que ele precisa de flexibilidade de cadeia posterior e mobilidade de quadril e tornozelo. Tá? O que eu vou fazer com ele? Tá? Eu tenho várias opções aqui, tá? Então eu posso utilizar uma liberação miofascial com ele aí no aquecimento dele, tá? Que vai ser interessante, que esse estudo mostra, tá? Para aumentar a flexibilidade e também diminuir rigidez passiva, tá? Então aquele musculatura que está toda ali rígida e tal, vai ser interessante você utilizar uma liberação miofascial para exatamente diminuir essa rigidez, aumentar a flexibilidade e no geral aí aumentar a minha amplitude de movimento, beleza? Além disso, tá? Eu posso utilizar aí alongamentos dinâmicos, né? Que a gente vai ver nesse estudo também, que também vai ser interessante para aumento de flexibilidade e também vai ser interessante aí para diminuição de rigidez, tá? Levando aí no final a um aumento aí de amplitude de movimento agudo, tá? Que é o objetivo com esse aluno meu ali que eu tinha falado lá antes, tá? Além disso, eu posso trabalhar aí especificamente aí uma mobilidade de tornozelo, tá? Então esse é o tipo de exercício que a gente pode utilizar com mobilidade de tornozelo, que a gente viu aqui através desse estudo aqui, um ganho de mobilidade articular, tá? Isso é legal aqui, que esse ganho aqui não é a nível muscular, mas articular. Você vai ter um ganho ali de mobilidade articular mesmo aí, tá? Então vamos supor aqui que ao fazer tudo isso, então fazendo um trabalhinho ali de mobilidade articular, fazendo um trabalhinho aí de liberação miofascial e também fazendo um trabalho
de alongamento dinâmico, eu consiga aí melhorar drasticamente o padrão de movimento. Eu queria fazer um agachamento a fundo e agora eu consigo, né? Que seria ali a ideia do lado B ali, tá? Eu diria até nessa imagem que nem tá do jeito que eu chamo de perfeito não, tá? Para melhorar esse agachamento, acho que tem que melhorar ainda um pouquinho ali a mobilidade de quadril, tá? Mas ali tá quase perfeito, beleza? Ainda trabalhar aí um pouco mais de mobilidade de quadril. Mas aonde que eu quero chegar com isso, né? Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Então, eu citei um caso aqui de um aluno meu que eu não vou chegar ali só fazer um aquecimento geral com ele. Não, esse aluno ele tem uma demanda específica, eu posso usar o aquecimento para isso. Eu posso montar uma sequência de aquecimento onde eu vou trabalhar aí tanto a flexibilidade e diminuição da rigidez e também a mobilidade aí das articulações. Tá? Então, eu posso montar uma sequência ali onde eu trabalho liberação miofascial, alongamentos dinâmicos. Eu posso, às vezes, até, dependendo da forma, incluir também alguns alongamentos estáticos. Depois eu posso vir com uma sequência aí de mobilidade, tanto de tornozelo, como eu mostrei naquele estudo ali, mas também posso trabalhar com mobilidade de quadril, que é um dos objetivos que eu tinha mostrado para vocês ali. E aí sim, depois eu vou começar o meu treinamento aí, depois começar o agachamento em si, tá? Então eu vou fazer toda uma sequência aí de preparação para eu conseguir fazer o meu agachamento da forma que eu quero, tá? Que é o meu objetivo principal dentro desse treino que eu falei para vocês, tá? Vou dar até um outro exemplo aqui para vocês também entenderem, tá? Então vamos supor que eu tenho um aluno aí que vai fazer um treino de glúteos, tá? Ele pode às vezes até fazer um treino aí com outros grupamentos também, mas um desses grupamentos é os glúteos e ele tem pouca conexão com os glúteos durante o treino aí, tá? Então é aquela pessoa ali que faz vários exercícios aí para glúteo e ela sente muito pouco o glúteo, ela não tem aquela conexão, ela não sente realmente o glúteo ativando, tá? Ela reclama contigo, pô, não tô sentindo, parece que o treino não tá fazendo efeito, tá? O que acontece? O que eu posso fazer para melhorar isso, tá? Então o objetivo aqui então é aumentar a ativação e recrutamento da musculatura alvo, tá? Então eu quero utilizar o meu aquecimento para que eu consiga aumentar a minha ativação e regrupamento da minha musculatura alvo. Então eu quero chegar lá no meu treinamento, meu treino de glúteos, com um aumento de ativação e regrupamento dessa musculatura, tá? Então eu posso utilizar o aquecimento para isso, tá? Como que eu vou fazer isso, tá? A gente pode utilizar uma pré-ativação de glúteo antes do treino, tá? Então a gente tem até esse estudo aqui do Júnior, onde ele faz uma comparação. Ele faz uma série de ativação em um exercício monoarticular e depois faz ali uma série no treino no exercício multiarticular, tá? Comparado a isso, ele faz um outro grupo sem executar nenhuma série de ativação e já vem aí direto para a série no treino multiarticular. Tá? O que a gente tem aqui? Basicamente, quem fez ali essa série de ativação, ou seja, de pré-ativação, teve um maior recrutamento de unidades motoras. Tá? Então, utilizar a pré-ativação pode ser aí uma questão interessante. Tá? Vou até depois mostrar para vocês como vocês utilizam essa pré-ativação. Tá? A gente tem esse outro estudo aqui do Fischer, bem bacana, onde ele utiliza ali um exercício monoarticular para os glúteos também para melhorar essa pré-ativação aí e ele aumentou a excitabilidade do músculo no treino de glúteos, tá? Então, basicamente, ao utilizar essa pré-ativação, qual que é o meu objetivo aqui, né? Quais são os possíveis benefícios que eu posso utilizar através da pré-ativação? Uma maior conexão mente-músculo, então eu uso na prática isso, eu vejo isso muito forte. Então, aquele aluno, às vezes, que não sentia mesmo, ele não tinha a capacidade de ver aquele músculo contraindo, ele não tinha aquela ideia de que o músculo ali estava contraindo, tá? Ao fazer essa pré-ativação, a gente vê que isso acontece muito forte, tá? Além disso, o maior recrutamento das unidades motoras daquele local, que a gente acabou de ver aqui que é possível ao fazer a pré-ativação, e também aumento do volume de treino para a musculatura trabalhada, tá? De alguma forma você vai estar aumentando também o volume de treino ali ao fazer uma série a mais, tá? E aí o que tem que ficar claro aqui, Vitor, o que é esse negócio de pré-ativação aqui? É basicamente aí trabalhar com uma série submáxima e de baixa intensidade em um exercício monoarticular, tá? É importante deixar claro que isso é diferente de uma pré-exaustão, onde a gente vai aí trabalhar aí com intensidade já bem mais alta aí, né, com intensidade alta, e já é um exercício máximo, a gente vai chegar à falha ou próximo dela, tá? Então na pré-ativação eu vou escolher um exercício monoarticular, tá? Daquela musculatura alvo minha ali, então no glúteo eu posso escolher um exercício multiarticular, monoarticular, né? E aí eu vou fazer uma sériezinha ali, sem, só ativando aquela musculatura ali, beleza? Sem ir até a falha, tá? A sériezinha com baixa intensidade e submáxima mesmo. Você pode escolher ali 20% da carga e fazer ali um número de 20, 30 repetições, mas sem chegar no máximo, beleza? E aí, cara, você pode utilizar isso com o seu aluno
para todo aluno que tem uma dificuldade nessa conexão aí, tá? O mais natural é ter dificuldade principalmente em glúteos e dorsais, tá? São duas musculaturas aí que a grande maioria da galera aí tem dificuldade de conseguir ter essa maior conexão mente-músculo aí, tá? E você utilizar uma pré-ativação pode ser interessante, tá? Então, onde que eu quero chegar aqui? Então, ao fazer o aquecimento aí, cara, existem inúmeras formas de como você pode utilizar esse aquecimento, tá? Isso vai depender muito do objetivo do seu aluno, tá? Então, se naquele treino ali você às vezes tem o objetivo de fazer uma pré-ativação, você utilizar a pré-ativação pode ser interessante, né? Se você quer aumentar a conexão ali de alguma musculatura. Ah, não, Vitor, pô, o meu aluno ele é muito encurtado aí na dorsal, vamos supor, ali, toda a parte torácica ali, ele é muito encurtado. Cara, eu posso fazer uma sequência específica para isso. Eu posso fazer alongamentos dinâmicos para dorsal, para torácica, eu posso fazer todo um trabalho de liberação miofascial ali, eu posso fazer até alongamentos estáticos para toda a cadeia posterior, enfim, eu posso pensar isso ao tempo todo, tá? Então eu tenho várias formas de fazer o aquecimento e aí eu vou utilizar cada uma com um aluno aí em específico, tá? Vou até dar um outro exemplo aqui também. Eu tenho um aluno meu que o foco total dele é ganho de hipertrofia, tá? E ele não tem nenhum probleminha ali, ele não tem nada aí que ele precise fazer uma pré-ativação, ele não tem nada aí que ele precise aumentar a amplitude, tá? Diminuir a rigidez, não tem nada em relação a isso. O único objetivo, o foco total dele é ganho de hipertrofia, tá? O que eu posso fazer aqui que pode ser interessante dentro do aquecimento? Eu posso trabalhar um aquecimento geral e logo em seguida ali incluir uma série aí já específica, tá? Então eu vou pegar ali o primeiro exercício do meu treino, tá? Então vamos supor, foi o exemplo que eu dei lá do Joãozinho das Couves, tá? Onde eu coloquei ali um exercício, o voador era o primeiro exercício do treino dele, eu coloquei uma série de aquecimento do voador ali, tá? Que é exatamente o que esse estudo mostrou aqui pra gente. Onde você, ao incluir uma série aí como aquecimento, tá? Teve um ganho aí, olha lá, quem não incluiu a série de aquecimento, teve um ganho ali de 11% de massa muscular, quem incluiu 20%, tá? Então você só ao incluir ali uma série a mais ali, a gente já tem um ganho exponencial aí de hipertrofia, tá? Por que isso acontece? Primeiro, porque a gente já está aumentando o volume de treino, então ao incluir uma série aí eu já estou aumentando meu volume de treino e além disso ali, com certeza a gente aumenta um pouco a ativação desse músculo, a gente ajuda aí um maior recrutamento, a gente sai daquela fase ali onde você está todo frio, já começa a entrar numa fase aí de esquentando ali, já chegando firme para o treino, tá? Uma série de aquecimento dessa seria como, tá? Foi até no exemplo de estudo que é perfeito, acho que eu não mudaria muito não, tá? Seria uma série até a falha com 20% de um RM, tá? Então você bota ali uma carguinha bem leve, mas vai até a falha com ela, tá? Então assim, você vai fazer muitas repetições ali para conseguir chegar até a falha e depois você entra no seu treino normalmente, tá? Então é um outro formato aí que a gente tem de fazer esse aquecimento, tá? Então lembrando, o objetivo do seu aquecimento é preparar o seu corpo para a atividade que vem em seguida, tá? E aí o personal trainer deve conhecer cada uma das ferramentas de aquecimento, que eu mostrei várias para vocês que vocês podem utilizar, dei alguns exemplos na prática aqui, e aí você vai saber como utilizar com cada aluno, tá? Então cada aluno você vai utilizar de uma forma, você vai entender qual é a forma melhor para utilizar com cada aluno aí, beleza? Um outro erro fatal aqui que eu vejo do personal trainer, tá? Que é o quê? Prescrever treinos aí aleatórios de corrida, tá? O cara, ele posta um treininho aeróbio aqui, um treininho aeróbio ali, é aleatório. O cara não faz toda uma priorização, todo um planejamento desse treinamento aí, tá? Eu gosto de sempre fazer essa comparação aqui, cara. Se você pega a performance de um aluno aí que faz o treinamento aeróbico, faz treinamento de corrida, de um treino priorizado sem priorização, vai ser basicamente isso daqui. Na priorização, a gente tem ali o objetivo principal, é sair do objetivo Y para chegar no objetivo X, onde a gente tem aí ganhos e perdas de performance, mas sempre ali no final das contas ali tendo um aumento exponencial, tá? Para quem faz aí sem priorização, algo muito aleatório, cara, é isso aqui que vai acontecer. Você ganha um pouquinho, perde um pouquinho, ganha um pouquinho, perde um pouquinho, mas nunca você ganha ali de forma exponencial, tá? No final das contas você não está acrescentando, tá? Então por isso que a priorização vem. O objetivo da priorização é exatamente essa, né? Por que a gente tem que priorizar? Você vai incluir ali os microciclos, mesociclos, macrociclos para sair de onde eu estou para chegar onde eu quero chegar, tá? Então você vai traçar um objetivo junto com o seu aluno ali para sair de onde eu estou para chegar onde eu quero chegar, né? Basicamente, na priorização, você planeja como distribuir as cargas de treino ao longo do macro, meso e microciclo, tá? Então você vai pegar as cargas de treinamento aeróbio aí, vai distribuir em meso e microciclo, tá? Então só para já ficar claro aqui, o que é carga de treinamento, tá?
É o resultado da relação da quantidade de trabalho, né, o volume, com o seu aspecto qualitativo, que é a intensidade, tá? Então, toda vez que eu falar aqui de carga de treinamento aeróbio, a gente está falando aqui de quantidade vezes aí de volume vezes intensidade, né, que seria a qualidade e o fator qualitativo ali, beleza? Então, beleza, Vitor, beleza, achei legal aí, gostei dessa ideia de priorizar. Pô, isso daí só funciona para atleta de alto rendimento, não é isso? Não, tá? Não. Que aí já vem com a pergunta, né? Isso serve para priorizar, todo aluno precisa de um treino priorizado, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, quem que procura treinamento aeróbio, tá? É o aluno que quer emagrecimento, tá? Então, muitos alunos que querem emagrecimento procuram aí o treinamento aeróbio. É o aluno que quer condicionamento físico como um todo. É o aluno que quer performance, tá? O aluno que quer melhorar aí as marcas dele. De forma geral, aí, são esses três grandes públicos aí que querem, procuram os treinamentos aeróbios, tá? E de forma geral, o que eu gosto de fazer aqui, qual que é a metodologia da CITES em relação a isso? Que é o quê? É você incentivar a busca da performance, tá? Se chega um aluno meu procurando emagrecimento ou procurando condicionamento físico, eu incentivo ele a encaixar na performance. Por quê? Porque ao fazer isso eu consigo uma maior aderência ao treinamento, tá? Então, se eu prescrevo ali uma sequência de treinos para o meu aluno, onde ele quer emagrecer, e eu não incentivo ele a buscar uma performance adequada e ao melhorar os tempos dele, em conseguir um objetivo específico aí de performance mesmo, eu vejo que a gente tem uma dificuldade muito grande de ter uma aderência do aluno, né? O aluno fica naquela, parece que ele não está saindo do lugar. Mas se eu incluo aí um objetivo de aderência, eu faço isso muito com meus alunos. Então, o cara chega ali comigo procurando emagrecimento. Fala, pô, que legal. Não, vamos ver aí. Aí eu faço um teste ali com o cara e tal. Vamos supor, o cara tá conseguindo aí correr no máximo 2 km sem parar, tá? A gente faz um testezinho ali básico com ele, ele tá conseguindo correr 2 km sem parar. Eu falo com ele, então, o objetivo nosso então é emagrecer e um dos objetivos também vai ser chegar aí a correr 5 km sem parar até o dia tal, 2 meses, 3 meses, enfim. E daqui 6, 7 meses a gente vai estar correndo 10 km sem parar. E daqui 2 anos a gente vai estar conseguindo correr os 5 km em velocidade tal, no tempo tal. Ou seja, eu vou traçando metas ali para ele, incentivando a performance dele, porque isso vai ajudar muito na aderência dele, tá? O cara fica muito mais engajado no treinamento, tá? Até mesmo incentivar ele a participar dessas corridas aí de rua, tá? Isso daí, nossa, vai facilitar muito, muito o engajamento dele, tá? Eu tenho até um exemplo aqui do meu aluno, tá? O Lucas, em que eu incentivei, fez exatamente isso que eu estou mostrando para vocês, tá? O objetivo dele era emagrecimento. Eu obviamente, né, pensei em emagrecimento na hora de prescrever o treino deles, mas também incentivei performance, tá? Foi um cara que teve uma performance aí, melhorou muito a performance, até a primeira foto ali, né, no caso tá a segunda aqui do lado de lá, foi a primeira corrida dele, você pode ver que ele tava com 105 quilos, se eu não me engano, e em 3 meses ele teve uma perda de 15 quilos, tá? Isso muito por quê? Porque ele ficou super empolgado com a corrida, tá? A partir do momento que ele participou da primeira prova ali, ele se empolgou pra caramba, ele começou a diminuir o tempo dele, ele foi se empolgando mais ainda, então a gente conseguiu ter um resultado excelente de emagrecimento, mas a partir do momento que a gente incentivou ali a performance, tá? Esse é o resultado aí de uma outra aluna minha também, que é a Raquel, eu peguei ela aqui no meio desse processo, tá? Mas olha que resultado aqui absurdo, né? Você olha na foto aqui, você fica até assustado, né? Um resultado realmente interessante. E a Raquel foi exatamente a mesma coisa, tá? Até antes da aula aqui, eu troquei uma ideia com ela aqui para perguntar para ela se eu podia utilizar, né, a foto dela aqui na aula. E a gente estava conversando ali. Ela falou, poxa, foi exatamente isso mesmo, que é o quê? Ela teve um momento ali que ela se engajou muito com a corrida, estava gostando muito de correr, estava correndo aí várias provas, várias corridas de rua aí, sempre querendo melhorar os tempos dela, e nisso ela aumentou muito a frequência de treino, a gente conseguiu trabalhar com um volume bem alto de treino aí, bem legal esse volume de treino, e também, como a gente fala, esse hábito da corrida aí foi um hábito angular na vida dela, ela encaixou bem outros treinos também que ela fazia, ela encaixou super bem aí toda a rotina de alimentação dela, e até mesmo aí de sono e tudo, por quê? Porque ela estava super engajada aí nas corridas, tá? Ou seja, o que eu quero trazer para vocês aqui? De novo, uma coisa se junta com a outra, né? O foco em aderência é muito importante e você ter com o seu aluno ali, utilizar ele, botar ele ali dentro da performance, isso vai ajudar muito aí no foco em aderência, tá? E quando eu falo em performance, gente, não é, meu aluno vai ser o campeão da maratona de Boston. Não, gente, pelo amor de Deus, pode ser também, tá? Mas o objetivo que a gente está falando, poxa, é de melhorar ele mesmo, é ele contra ele mesmo, tá? É de melhorar os tempos dele, de conseguir correr os primeiros 5 km, de
conseguir correr os primeiros 10 km, talvez, se seja o objetivo do seu aluno, correr os primeiros 21, enfim, tá? Você pensar em objetivos ali específicos para ele, que ele vai gostar e vai aderir mais ao treinamento, beleza? Aí você chega aqui pra mim, beleza, Vitor, gostei aqui de tudo que você tá falando, mas cara, não tem jeito, meu aluno não responde aos treinos de corrida, os treinamentos aeróbicos, ele nunca melhora. E eu vou te mostrar aqui duas formas simples, tá? Esse estudo aqui ele pega o que a gente chama aqui de non-responder, né? Aquele cara ali que, poxa, parece que ele tá fazendo treino e não sai do lugar, tá fazendo treino e não sai do lugar, parece que ele não tá respondendo ao treinamento. O que eles viram aqui, tá? O cara não tava respondendo ao treinamento aqui, eles fizeram só uma coisinha aqui. Aumentou o volume de treino deles, pronto. Os caras começaram a responder ao treinamento, tá? Então, o único exclusivo fato de aumentar o volume de treino aqui desses atletas, atletas recreacionais, né, que gostavam ali de correr, eles aumentaram a performance dele, tá? Da mesma forma, tem esse estudo aqui, que é o mesmo estilo, os caras não estavam melhorando a performance deles, ficavam sempre naquela ali, agarradinho. O que eles fizeram no estudo? Aumentaram a intensidade dos treinos. Ao aumentar a intensidade dos treinos, eles começaram a responder ao treinamento, tá? Então, vê a importância do cara saber o que ele está fazendo na prescrição, tá? Então, você uma alteradinha ali no volume, ou uma alteradinha na intensidade, já pode ser aí fundamental para a gente conseguir ter resultados aí excepcionais aí com o treinamento, tá? E eu até brinco, né? Então o cara vê isso daqui, que ele pensa comigo, Vitor, beleza, então eu vou socar aqui vários treinos de alta intensidade, tá? Vou botar o alto volume e alta intensidade, que aí meu aluno vai responder bem pra caramba, tá? Não necessariamente, tá? Isso não necessariamente aí vai trazer maior performance, tá? Por quê? Primeira coisa importante para deixar claro para vocês aí, tá? Dentro de uma periodização, por isso que é importante periodizar o treino, tá? Dentro de uma periodização de treino, ou uma periodização ideal aí, que é o que esse estudo mostrou pra gente, em geral, assim, em média, a gente teria 80% de volume em baixa média de intensidade e apenas 20% em alta intensidade. Isso seria aí uma periodização ideal para o meu aluno, um planejamento ideal para ele. Então, eu ia trabalhar ali com 80% dos treinos ali em baixa média intensidade, tá? E apenas 20% aí em alta intensidade, né? Que a gente brinca. O treino treino leve é treino leve, treino forte é treino forte, tá? Se você fica naquele meio termo ali, você nunca vai conseguir fazer um treino forte, que são os treinos aí que vão ser interessantes e intensos para vocês. Se você fica naquele meio também, você não consegue fazer um grande volume de treino, porque você vai estar sempre cansado, tá? Então a gente vem com uma rodagem leve aí para acumular bastante volume de treino e a gente vem com os treinos aí em alta intensidade realmente fortes, tá? Isso daqui seria o ideal de periodização para vocês, tá? E uma questão que tem que ser clara também, Vitor, você trabalha com volume muito alto, intensidade muito alta, o que provavelmente vai ter? Uma grande incidência de lesões, tá? Então olha que gráfico super legal, a gente vê aqui a incidência de lesões em 1000 horas, tá? Foi o que esse estudo aqui avaliou. Então basicamente a gente vê aqui que um corredor iniciante, né, que você pode ver lá embaixo, corredor novato, ele tem ali cerca de 6 vezes mais chance de ter uma lesão do que um atleta de longa distância, tá? Então a primeira coisa aqui, não é só um volume, uma intensidade ali que vai ser fundamental, vai ser primordial aí quando a gente discute lesão, mas não só isso, mas é você aumentar demais o volume de treino, aumentar demais essa intensidade, tá? Que é o que acontece muito com o corredor novato. O cara começa a se empolgar ali, já faz aquele treino super intenso, começa a se empolgar ali, já aumenta muito a frequência de treino, aumenta muito o volume de treino, e aí ele vai ter um risco de lesão. E esse aluno que tem lesão é um aluno que você vai ter dificuldade de ter uma aderência do treino com ele, tá? Então, cara, fica muito atento a tudo isso daí, tá? Então, por isso, de novo, que é importante você periodizar esse treino para deixar esse aluno o mais longe possível aí das lesões e o mais próximo possível aí de uma performance ideal, tá? Então o personal deve saber priorizar o treino de corrida, aumentando a performance, se aumentar o risco de lesão aí, beleza, tá? Esse é um dos fatores aí fundamentais aí, que são um dos erros que eu vejo mais acontecer aí também na prescrição de treinamento, tá? Prescrever treino sem nem saber para quem, tá? Outro fator aí que acontece muito e esse é perigoso, tá? Esse daqui eu fico até meio com medo aqui de falar com vocês, tá? Que é isso, Vitor? O que você está falando aí? Então, só para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? A gente tem esse dado aqui, por exemplo, do Vigitel, tá? Que 24,5% da população brasileira é hipertensa, tá? O que isso quer dizer? Cara, quer dizer que de 1 em cada 4 alunos seu aí pode ter hipertensão. Então você tem uma chance de 24,5% aí de chance de um aluno seu ter hipertensão, tá? De um aluno seu ser hipertenso. Então olha que loucura aqui. Então às vezes eu penso assim, hipertensão, o negócio às vezes é muito longe. Não, cara, 24,5% da população, cara, é gente pra caramba, cara. 24% da população brasileira tem hipertensão, tá? É muita gente mesmo, tá? E aí, até só para ficar claro aqui para vocês, então às vezes eu pego um aluno ali que ele é hipertenso e eu nem sei,
tá? Então eu tenho um aluno ali que é hipertenso, eu não fiz uma avaliação física direito ali com ele, tá? Isso é importante. Eu não conversei com ele da melhor forma, não fiz uma anamnese com ele da forma correta, eu não incentivei ele também a passar por um check-up, a estar sempre aí indo no médico, tá? Não fiz nada disso, tá? E peguei um aluno hipertenso ali. Eu tenho todo um protocolo para fazer aqui. Vou ver se você está fazendo esse tipo de protocolo, tá? Então, se eu pego um aluno aí que é hipertenso e vou trabalhar com ele, é importante que eu faça o quê? Toda vez antes do treino, tá? Toda sessão de treino você vai fazer aí toda uma sessãozinha ali de aferição, tá? Primeiro você vai aferir a pressão arterial dele em repouso, posição sentada com o braço apoiado, frequência cardíaca com a técnica correta, tá? Se ele tiver ali já valores acima de 180 de pressão arterial sistólica, tá? Ele já vai impossibilitar a liberação do treino dele, tá? Então, se o cara já está com acima de 180, o cara nem pode treinar, tá? Ele não vai poder treinar, beleza? Você vai também questionar a rotina dele, se ele teve algum sintoma, medicação está em dia, como foi a digestão de alimentos, sono, preocupações como um todo aí, tá? Avaliar a pressão arterial novamente, então você vai fazer 2 avaliações aí de pressão arterial e caso abaixo dos valores acima e assintomático, então ele está com sintoma nenhum, tá tudo abaixo ali do 180 ali, você pode começar a sessão, tá? Onde que eu tô querendo chegar aqui? Cara, se você pega um aluno que você nem sabe que ele tem hipertensão, você obviamente não vai seguir esse protocolo aqui, cara, você está correndo um risco muito grande de ter um problema com o aluno na sua frente aqui, tá? Vamos supor que esse aluno pega e faz aquela famosa manobra de valsalvo aí, tá? Quem que vai lembrar disso, tá? Então, aquele aluno ali que na hora que vai fazer força ali, ele trava ali, para de respirar, por exemplo. Cara, o aluno com uma pressão dessa, ele tem um aumento gigantesco ali de pressão, tanto na cabeça quanto a nível torácico ali, ele pode chegar aí facilmente, sem nenhum absurdo aí, ter um aneurisma cerebral, tá? Podendo aí levar uma hemorragia aí cerebral, enfim, não quero nem pensar nisso daí, tá? Mas por quê? Onde que eu quero chegar com isso? Cara, lá atrás, isso pode ter chegado porque lá atrás você nem sabe que teu aluno tem hipertensão arterial. Então, cara, presta atenção mesmo no seu aluno, saiba tudo dele ali, faça uma avaliação bem feita, uma anamnese bem feita para você saber o que você vai fazer com aquele aluno ali, tá? E a partir do momento que você sabe que o seu aluno é hipertenso, por exemplo, cara, entenda qual é o protocolo que ele tem que fazer, tem todo um protocolo diferenciado para esse tipo de aluno, entenda como que funciona isso para você conseguir entregar o melhor resultado para ele, tá? Então saiba com que tipo de aluno você está lidando e no caso de alguma condição especial, alguma coisa específica ali do seu aluno, até o Renato também citou alguns casos ali de pessoas com problema de lesão e tal, tem todo um protocolo específico para você lidar com essa pessoa. Saiba como você vai lidar com isso, tá? Então corra atrás de conhecimento específico para você lidar com esse tipo de assunto aí, beleza? E um erro clássico aqui que eu vejo dos profissionais aí, que também vai atrapalhar na prescrição. Eu vou até discutir melhor isso com vocês aí na aula 2, tá? O porquê que não saber vender ou divulgar o seu serviço vai atrapalhar também na prescrição, tá? Então, 3 erros que o personal trainer comete aqui nesse tópico aí de vendas e divulgação, tá? Primeiro erro aqui, simples e direto ao ponto, tá? Medo de vender o seu serviço, tá? Tem muito personal trainer, o cara simplesmente ele tem medo de vender o serviço dele. Ele não consegue apresentar o serviço dele para uma outra pessoa. Ele não consegue chegar numa roda de conversa que ele não conhece as pessoas ali e simplesmente vender o serviço dele mesmo. Se apresentar como personal trainer e vender o serviço dele. Ele não consegue ele abordar pessoas no WhatsApp dele e vender o serviço dele. Cara, se você tem medo de vender o seu serviço, você vai ter muita dificuldade para conseguir gerar resultados para pessoas. Se você não consegue atingir, chegar até a pessoa lá, como é que você vai conseguir gerar resultado para ela, tá? Então, ao vender o seu serviço, ao divulgar o seu serviço, você vai conseguir atingir mais pessoas e ajudar muito mais pessoas, tá? Então, cara, já para com esse negócio de medo aí, vamos ter coragem na hora de agir, tá? Não tenha medo de ouvir não tenha medo aí de tentar vender e ter alguns fracassos no caminho, que são tropeços para você chegar no alto lá em cima, beleza? A única coisa impossível é aquilo que você não tenta, tá? Então isso é muito importante ficar claro para você. Pô, se eu tentar e não der certo, pô, beleza, cara, eu vou às vezes modificar alguma coisinha aqui e tentar de novo, modifico mais uma coisinha e tento de novo. Mas se eu não tentar, cara, aí eu não vou conseguir com certeza, tá? Então se eu quero ter a certeza que eu não vou chegar onde eu quero, é só eu não tentar, tá? Então sim, primeiro, um fator importantíssimo para vocês dentro desse tópico, cara, não tenha medo de fazer a venda do seu serviço aí, beleza? E dentro disso também, o que eu vejo aí muito personal ainda hoje
hoje errando bastante é não ativar a sua autoridade nas redes sociais, tá? Essa imagem é até clássica, né? Vocês podem ver ali, poxa, tá passando uma propaganda ali atrás e que tá todo mundo aqui no digital, tá? Ninguém tá querendo ver aquela propaganda ali. Provavelmente alguém pagou super caro, ali é um aeroporto, né? Propagandas de aeroporto aí são valores altos, o cara pagou super caro para aparecer ali e nego tá todo mundo aqui, ó, no celular, só olhando no celular, tá? Então, cara, se está todo mundo ali, por que você não está ali mostrando o seu serviço, tá? Então utiliza aí as redes sociais, cara, para mostrar o seu serviço, para mostrar que você tem conhecimento sobre aquele assunto ali que você vende posteriormente, tá? Para mostrar que você entende de exercício físico, para mostrar que você entende de um assunto específico ali que você atende pessoas, que você sabe de lesões ou que você sabe lidar com grupos especiais. Cara, divulga esse tipo de conteúdo aí, que isso vai ser importantíssimo para você aumentar a sua autoridade e conquistar mais alunos aí, tá? Se você entrar no meu Instagram ali hoje, ali, cara, é muito, mas muito post de conteúdo ali. A todo momento ele tem post de conteúdo. Neste exato momento, inclusive, eu tenho bastante tempo ali que eu não posto nada, tá? Que eu tô com outros focos aqui. E ainda assim, chega gente aí no meu direct aí perguntando sobre consultoria online, sobre personal trainer. Ontem eu fechei um aluno de consultoria. Hoje a moça me mandou uma mensagem sobre personal trainer. E olha que legal, esse é até um exemplo bem legal. Ela entrou em contato comigo porque uma outra aluna minha indicou ela. Aí falou, então, pô, Vitor, não tem nada a ver aí com o Instagram. Olha que interessante. Então a outra aluna minha indicou ela lá, tá? Então a gente já tem aí um processo interessante que foi um boca a boca ali. Então essa aluna minha confia em mim e indicou ela ali. Essa moça falou, tá, de bobeira ali, ela, não, vou dar uma procurada nesse personal aqui. Foi lá, me procurou no Instagram, chegou no Instagram aqui, ó, conteúdo. Poxa, ela já me viu de uma outra forma, ela até falou comigo, te vi lá no Instagram e tal. Ela já me viu como uma autoridade, tá? Então isso é muito importante de vocês utilizarem, tá? Então o personal trainer que não está nas redes sociais, não está utilizando isso para aumentar a autoridade dele, é um cara aí que está ficando para trás também no mercado de trabalho, tá? E por fim, o personal que não sabe valorizar o seu trabalho, né? O cara que quer cobrar barato com medo de perder o cliente, tá? O cara que cobra barato, o que vai acontecer com ele? Ele infelizmente vai acabar atingindo um público errado, um público aí que quem vem por preço sai por preço, tá? Porque se o cara chegou ali por você querendo pagar baratinho, é o cara que ele vai fugir aí para outro cara que cobra ainda mais barato, tá? Então, não, eu vou cobrar baratinho desse cara aqui, às vezes não oferece um serviço de tanta qualidade assim, você vai pegar um público que às vezes nem tá nem aí para a qualidade do seu serviço, ele só quer pagar barato, ele vai passar para um outro cara ali que cobra mais barato ainda e você vai pensar, poxa, se ele fugiu para um cara que cobra mais barato, o que eu vou fazer? Vou cobrar ainda mais barato, tá? Que eu acho que o problema é o preço. Mas não, cara. A partir do momento que você cobra muito barato, que você não valoriza o seu próprio serviço, você está atingindo um público-alvo errado aí, tá? Você vai atingir um público que não preza por qualidade, mas preza por preço, tá? Então esse é um fator bem importante aí que vocês têm que pensar também, beleza? Então, enquanto o profissional não dominar a divulgação e vendas do seu trabalho, ele irá continuar terceirizando o seu fracasso aí. Vai sempre botar a culpa em outra pessoa, botar a culpa no CREF, no não sei quem que é provisionado, no governo. Não, cara. Foca no seu aí que eu tenho certeza aí que você vai conseguir grandes resultados na sua profissão, beleza? Então é isso, pessoal, de erros fatais de prescrição. É isso que eu tenho para vocês aqui, tá? Na aula 2 aí a gente vai trazer a maneira correta de se prescrever treinos otimizados. No dia 27 às 8 horas a gente vai trazer muito conteúdo de altíssima qualidade, tá? E eu vou passar rapidamente o cronograma aqui de como será a semana do Personal Trainer Expert para vocês, tá? Então hoje foi ao ar aí, dia 25, a nossa aula 1, beleza? Às 8 horas da manhã. No dia 27 vai ao ar a nossa aula 2, também às 8 horas da manhã. No dia 29 vai ao ar a nossa aula 3, na sexta-feira ali às 8 horas da manhã. E no domingo, dia 31 de janeiro, aí vai ao ar a nossa aula 4, tá? Também às 8 horas da manhã. Lembrando que sempre esses horários que eu estou falando aqui é horário de Brasília, tá? Então se você mora aí em uma outra faixa aí do Brasil, né, que seja um outro horário, ou até mesmo aí galera de Portugal, Angola, Moçambique, tá sempre acompanhando a gente aí, tá? Fica atento aí a esse fuso horário, beleza? Além disso, tá? A gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas na terça-feira, dia 2 de fevereiro, às 20 horas e também na sexta-feira às 12 horas, tá? Dia 5 de fevereiro. Então a gente vai fazer uma sessãozinha ali de perguntas e respostas para vocês. Todas as dúvidas que vocês tiverem dentro aqui da semana do personal
do Personal Trainer Expert, que você, poxa, Vitor, gostei aqui de tudo que você falou, mas fiquei numa dúvida aqui e não entendi muito bem como fazer isso daqui. A gente vai trazer tudo para vocês nessa sessão de perguntas e respostas, tá? E as aulas ficam no ar aí até o dia 7 de fevereiro, beleza? Uma pergunta que muitos devem estar fazendo aqui, Vitor, como que eu faço para conseguir o certificado, tá? Para quem participar aqui da Semana do Personal Trainer Expert, você vai ter direito a um certificado aí gratuito, tá? E você clicando no botãozinho aqui abaixo, você vai fazer aí a nossa primeira avaliação de conhecimento, tá? Então, cada uma das aulas vai ter uma avaliação do seu conhecimento, tá? Então, presta atenção, cada uma das aulas aqui vai ter uma avaliação do seu conhecimento aí. E aí, com essa avaliação, você respondendo essa avaliação do seu conhecimento aí, fazendo todas as tarefinhas ali que a gente trouxe para você, você vai ter acesso aí ao certificado lá no final, tá? A gente vai explicando melhor depois como vai ser essa emissão do certificado, tá? Então clica no botão aqui abaixo, faz o testezinho ali para ver se você aprendeu tudo aqui da aula aqui e se você vai conseguir aí o certificado da melhor forma, tá? E também um outro recado aqui super legal e importante para vocês, tá? Na nossa aula aí de número 4, a gente vai fazer uma prescrição na prática, tá? Cara, essa aula vai ser assim, fenomenal, tá? Essa aula vai ser muito especial. A gente vai fazer uma prescrição na prática de algum de vocês aí que está assistindo a gente. Então, se você quer ter uma prescrição aí de um treino aí feito pela Sítios, tá? Feito aqui ao vivo com vocês, é só você participar aqui, clicar no botãozinho ali atrás, tá? Então você vai fazer o botãozinho ali atrás, tem toda ali a questão das perguntas e tal, e assim que você responder as perguntas, você vai cair numa página ali de obrigado. Nessa página de obrigado ali, tá? No final, depois que você responde as perguntas, vai ter um linkzinho aí para quem quiser participar da prescrição na prática, tá? Quem de vocês aí que quer participar, a gente vai selecionar alguns ali, tá? A gente vai passar por um questionário, a gente vai fazer toda uma avaliação com vocês para realmente prescrever um treino otimizado aí para você e mostrar na prática lá na nossa aula 4, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito com tudo isso que a gente vai mostrar. Então a gente vai pegar um exemplo aqui na prática, trazer para vocês aí na aula 4 e mostrar aí como que a gente fez essa prescrição aí e discutir todos os detalhes dessa prescrição, tá? Mas aí a gente precisa de vocês aí, quem quiser participar junto com a gente, beleza? Então, vejo vocês aí na nossa aula 2 do Personal Trainer Expert. Valeu, pessoal!